Boa tarde. Olá. Tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Só aguardar mais uns minutos. Então, Tarde. Olá. Olá, boa tarde. Daquela Olá, ideia olá, boa de pura e tarde. simplesmente não quererem mostrar a faculdade atual porque seria reconhecer. Ainda está muita gente ali à porta. Estão ainda a entrar. Só arranjar uma cadeira. Neste momento não é muito difícil arranjar cadeiras, não é? Foi um dos maiores investimentos que nós tivemos. Foi em boas cadeiras. Eu, antes de mais, queria dizer só o seguinte: eu tenho problemas visuais e vou estar a olhar para o lado e a tirar apontamentos, porque não posso estar a olhar para o monitor. Não há problema? Essa parte não. Ok, obrigada. Tem que se sentir bem. Ok, obrigada. Olá, boa tarde. Desculpe Nada. o Boa ligeirinho atraso. Já somos muitos. Quer ver? Já somos só 160. Pronto, está bem? Só, ok. Boa tarde a todos. Olá. Vamos só aguardar mais um minuto. E às 18h05 podemos iniciar. Já temos a sala composta. Boa tarde. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, se possível. A pergunta é possível, a resposta é que não sei. Também é. Eu gostaria de saber se, à semelhança da sessão passada, esta ficará disponível no YouTube para vermos mais tarde. Está neste momento a ser transmitida pelo YouTube. Muito obrigada. Tanto a pergunta como a resposta já ficaram gravadas. Para memória futura. Muito bem. Acho que podemos dar início à nossa sessão. Dar-vos as boas tardes, para quem ainda não teve a oportunidade de dizer boa tarde. Agradecer uma vez mais a vossa presença àqueles que já são assíduos nesta quinta sessão dos Diálogos Pedagógicos EduTABI, numa iniciativa da Escola Superior de Educação de Coimbra, agora com a colaboração do Centro de Formação e Desenvolvimento de Escolas, da Associação de Escolas da Minerva. Eu passava a palavra ao professor José Miguel Sacramento, que dará aqui as boas-vindas. Epá, não estou a Assim que ligar o microfone. Vou ter que ligar o outro computador.
Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso 5º encontro de Diálogos Pedagógicos EduTABI, organizado na Escola Superior de Educação de Coimbra, no âmbito das Unidades Curriculares de Prática Educativa 2, a Organização e Gestão Educacional dos Mestrados de Formação de Professores e da Licenciatura de Educação Básica, pelo Núcleo de Investigação em Educação, Formação e Intervenção, aqui da nossa Escola Superior de Educação de Coimbra. Diálogos Pedagógicos EduTABI pretendem ser um espaço de construção do conhecimento, partilha e reflexão sobre diferentes temáticas da educação e da prática educativa, nomeadamente relacionados com a inovação pedagógica, com a tecnologia na educação, os espaços de aprendizagem e o desenvolvimento profissional docente. Quero cumprimentar vivamente todos os participantes, alunos, professores da comunidade da ESEC e todos os presentes, agradecer esta adesão e o interesse demonstrados e que se traduzem na vossa participação aqui hoje neste encontro. Quero deixar uma saudação e um agradecimento especial aos nossos convidados desta sessão, à professora Samanta Moura, do Colégio de Gaia, que irá conversar connosco sobre a inteligência emocional na arte de educar, benefícios e exemplos práticos, ao professor Fernando Vasques, do Conservatório de Música da Covilhã, que nos irá falar sobre as práticas pedagógicas impossíveis no primeiro ciclo do ensino básico, desconstruir para construir. Um agradecimento especial aos intérpretes de língua gestual portuguesa da licenciatura em língua gestual portuguesa aqui da ESEC, à Andreia Rodrigues, à Luísa Gonçalves, à Rafaela Silva e ao Pedro Oliveira. Agradecer a vossa valiosa colaboração nesta sessão e espero que nas próximas. Um agradecimento também especial à doutora Hilda Gonçalves, diretora do Centro de Formação Minerva, de Coimbra, pela sua colaboração no processo de certificação desta sessão de formação de professores. Agradecemos também toda a amabilidade e disponibilidade em terem aceitado o nosso convite e estarem presentes hoje nesta sessão, partilhando connosco a sua vasta experiência, a riqueza e dinamismo das suas práticas pedagógicas no contexto do primeiro ciclo. Portanto, que esta sessão seja uma oportunidade de enriquecimento do nosso conhecimento e uma ocasião de partilha de experiências e de reflexão. Que saiamos daqui mais competentes no sentido de orientarmos e dinamizarmos melhor as nossas práticas, os nossos projetos pedagógicos, tornando as aprendizagens dos nossos alunos mais ativas, integradas e mais significativas. Muito obrigado. Tens a palavra, Marco. Muito bem. Eu passava então a palavra à doutora Hilda Gonçalves, do Centro de Formação Minerva. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Desta vez com parceria da ESEC, da Escola Superior de Educação, que nos solicitou que esta formação, estes encontros, este encontro fosse acreditado pelo Centro de Formação Minerva e nós com todo o prazer o fizemos, pelo que vocês, em termos de professores, como é óbvio, o Centro de Formação, como sabem, faz a certificação dessas ações de curta duração através do seu Conselho Pedagógico e foi assim elevado ao Conselho Pedagógico e foi certificado como ação de curta duração. Ela é óbvio que existem alguns requisitos que são formais e que sim, têm que ser realizados, nomeadamente nós enviamos aos colegas a fichinha de inscrição que vocês têm que preencher, validar pela escola, é um procedimento que é obrigatório, depois tem que submeter na plataforma Moodle, que também foi indicado todos os procedimentos que tinham que fazer no e-mail. Caso alguém não tenha recebido o e-mail, enviem-nos um e-mail que nós iremos retomar para vocês terem todos os procedimentos a realizar. Podem fazer até 15 de maio, portanto há de haver um outro dia, que é o dia, penso que 5 de maio, que vocês terão também que estar presentes, porque esta ação é composta por 2 dias, hoje e no dia 5 de maio, só com a presença nestes 2 dias é que há a certificação das 4 horas.
portanto, a partir de 15 de maio nós iremos proceder à validação e à elaboração dos certificados. Os certificados são descarregados na plataforma Moodle, portanto, ao registarem, ao fazerem a submissão, e também há um inquéritozinho de satisfação que agradecemos também que o façam. Depois sai automaticamente a partir de 20 de maio, portanto 15 a 20 de maio vamos fazer a certificação, sai o certificado, é só entrar no Moodle e descarregam automaticamente o certificado, é muito simples. Então nada de stress, têm tempo, nós já verifiquei que não estão todos inscritos, aqueles que solicitaram certificação, mas têm tempo de o fazer, não precisam de o fazer hoje, têm tempo até 15 de maio para submeter a ficha de inscrição, e qualquer dúvida que tenham é só ligar ou enviar um mail para o Centro de Formação. Agradeço a todos a vossa motivação e empenho, e o que interessa disto tudo é que saiamos daqui, deste encontro e do próximo dia 5, mais enriquecidos, com certeza que vamos. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e uma boa formação. Certo. Doutora Hilda, Certo. posso lhe fazer a Luísa Inês da Eugênio Carlos? Desculpe, como é que nós registramos a nossa presença? Eu entrei na plataforma Moodle, mas não está lá o registro da presença. Em termos deste tipo de ações de formação que são com muita gente, o que vai acontecer é que o Marco, que é um dos organizadores deste encontro, vai colocar chat um linkzinho em que vocês vão fazer a presença hoje e no dia 5 de maio também. E depois nós vamos realizar, através deste documento, que o Marco vai enviar para o Centro de Formação, nós vamos fazer a verificação das presenças. É isso, Marco? Sim. Durante a sessão, assim que Obrigada. A partir de segunda-feira, dia 19, é que nós voltaremos naquele regime, não é? Não é connosco. Não percebi. Era outro assunto. Era alguém que tinha ligação ao microfone. Sim, eu colocarei, entretanto, ao longo da sessão, no bate-papo, no chat, um link de um formulário que tem que clicar e preencher. É apenas colocar o vosso nome e o e-mail com que se inscreveram para validar e submeter para validar a presença. Muito obrigado, doutora Hilda. Bom, e então, vamos então chamar agora aqui à nossa presença a nossa primeira convidada, no caso, a professora Samantha Moura, que, primeiro que mais nada, agradecer a presença e a disponibilidade para estar aqui connosco a partilhar a sua experiência. A professora Samantha Moura é licenciada em Ensino Básico, primeiro ciclo, com uma pós-graduação em TIC, em Contextos de Aprendizagem, pela Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti. Atualmente desempenha as funções de adjunta do diretor pedagógico e coordenadora da educação inicial e professora do primeiro ciclo e mentora do projeto Sou Mais, no Colégio de Gaia. Tem formação nas áreas de supervisão pedagógica, filosofia com crianças, gestão de conflitos com inteligência emocional e Lego Serious Play. Treino avançado em inteligência emocional, coaching educativo e play-based learning. Procura explorar e aplicar práticas pedagógicas inovadoras, revela um enorme interesse por ambientes inovadores e novas tecnologias e é uma apaixonada pelas áreas do pensamento crítico, do design thinking e da neuroeducação. Devido ao trabalho desenvolvido com os seus alunos, enquanto docente do primeiro ciclo, foi convidada a participar em algumas palestras, como é este o caso também, com um foco na temática da inteligência emocional e a dar uma entrevista para o projeto de investigação Perspectivas sobre a Felicidade, contributos para Portugal no World Happiness Report da Organização das Nações Unidas, desenvolvido no CEFI da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Muito obrigado pela presença e a partir de agora a tela é da Samantha. Obrigada eu pelo convite. Vamos ver se isto corre bem. Corre certamente. Ok, eu vou partilhar. Eu só acreditem se aparece. Já está. Ok. Ok. Ok, está perfeito. Okay. Ora então,
o que venho aqui fazer não é ensinar nada, quem sou eu, não é? Venho apenas partilhar algum trabalho que fui desenvolvendo com os meus alunos, sobretudo a partir mais ou menos de 2016, que foi a altura em que apostei um bocadinho mais na minha formação e sobretudo na área da inteligência emocional. Tenho muita fome de conhecimento e de perceber de que forma posso ajudar os meus alunos no dia-a-dia, compreendê-los, conseguir chegar até eles e ajudar a que cresçam saudáveis e felizes da melhor forma possível e, portanto, estou sempre à procura de aprender mais e também aprendo muito com eles todos os dias. Então, acho que esta expressão define bem aquilo que acontece, não é? Cheguei a uma conclusão aterradora. Eu sou o elemento decisivo na sala de aula e a minha atitude pessoal que cria o clima. É o meu humor diário que determina o tempo. Como professor, possuo um poder tremendo. Pode fazer com que a vida de uma criança seja miserável ou feliz. Pode ser um instrumento de lesão ou de cauterização. Eu acho que nós às vezes não temos muito bem consciência do poder e da influência que nós temos nas nossas crianças. Então, para mim, ser professor é uma escolha, foi uma escolha que eu fiz e, como tal, tenho responsabilidades. Os alunos não me escolheram, não é? Portanto, tem que ser o melhor possível para que eles se sintam bem, tem que ser uma inspiração, é isso que eu acho que é ser professor também, é sermos uma inspiração para os nossos alunos, dando-lhes o melhor de nós, todos os dias. E para mim é uma missão e, portanto, dou tudo o que posso e tudo o que tenho por eles e por isto, por esta missão que é ser professor. Tendo isto, apostei muito na minha formação, quer pessoal, quer profissional, porque eu acho que, sobretudo quando estamos a trabalhar as questões da inteligência emocional, eu não posso ajudar os meus alunos se eu primeiro não tiver consciência do que é isto, não é? O que é isto de gerir emoções, ajudar os alunos a gerir emoções, a saber estar, a saber ser, quando eu própria não sei fazer comigo. E, portanto, o primeiro passo foi mesmo esse, fazer formação de life coaching, portanto, comigo própria, e então depois aprender algumas técnicas e ferramentas para poder aplicar no decorrer das minhas aulas e com os meus alunos. Ora, e aqui temos esta personagem tão conhecida, não é? Einstein, que não está aqui por acaso. Se calhar temos muitos génios como este à nossa frente e não imaginamos. Einstein não tinha boas notas, era pouco afetuoso. Chegou a ser expulso da escola. Houve mesmo um professor que utilizou a expressão lerdo de morrer. Foi humilhado e nunca foi aceito pela mãe. E, no entanto, foi o cientista mais importante do século e um dos mais notáveis da história, como nós, se calhar, temos muitos. Como é que ele conseguiu? Com influência positiva, portanto, um professor de matemática que permitiu que ele assistisse às suas aulas, um estudante de medicina que facultou livros para que ele pudesse estudar e aprender mais, despertar a sua curiosidade para a área, uma família adotiva carinhosa e uma mulher que o amou e motivou. Portanto, tudo isto, pessoas, estímulos, motivação, confiança, carinho e amor. É o suficiente para que os nossos alunos se sintam bem, aprendam e cresçam felizes. A influência é uma espécie de superpoder. Somos influenciados a toda a hora e influenciamos. E às vezes nem nos apercebemos disso. E devemos ter essa consciência. E já agora, se é para o fazer, o façamos em bom. Então, o que é isto de influência positiva? Portanto, é darmos atenção ao aluno e ter em conta os seus interesses. Se um aluno vem falar connosco, é bom que ele perceba que estamos preocupados e interessados naquilo que ele tem para nos dizer. Por muito que possa parecer que para nós não tem interesse, se ele teve essa necessidade de nos vir contar, é porque para ele tem interesse, para ele é importante. E se para ele é importante, para nós tem que também ser importante, temos que lhe dar essa atenção. E se naquele momento eu não puder escutar, então peço que aguarde, porque aquilo que ele tem para me dizer é muito importante e merece a minha atenção total. E, portanto, é mesmo necessário que o aluno sinta que pode vir ter connosco e que aquilo que nos diz é importante também para nós. Valorizar e respeitar as ideias e os pontos de vista. Muitas vezes eles trazem pontos de vista e ideias muito mais interessantes, às vezes até que as nossas, não é? E são eles os principais interessados e, portanto, se calhar conseguem chegar mais próximo daquilo que é motivante para eles.
sorrir, ser amável e generoso, prestar atenção, ser gentil e ter cuidado no trato, na forma como falamos, não é? Como olhamos, como nos dirigimos, ser empático, não nos esquecermos que também já fomos crianças, não é? Às vezes tratamos os nossos alunos como se eles já fossem pequenos adultos e esquecemos que eles são crianças e que nós também já fomos crianças. Identificar e compreender e gerir as nossas emoções primeiro, para que depois o possamos fazer com eles. Adotar um tom de voz assertivo e meigo. Sermos autênticos e capazes de nos revelarmos. Portanto, nós não somos perfeitos, erramos, somos pessoas falíveis e eles têm que ter consciência disso e devemos assumir isso perante os nossos alunos. Eles perceberem que também erramos, que também corrigimos, que também aprendemos com os erros, que não somos mais do que eles, apenas temos mais responsabilidades. Sermos transparentes na comunicação, na forma como nos dirigimos, colocar entusiasmo nas ideias que defendemos. Se nós não acreditamos naquilo que estamos a dizer, os alunos também não acreditam. Ter a capacidade de captar a atenção e o interesse, motivá-los à aprendizagem. Ter atitude positiva e não julgar. Dar o exemplo não é a principal forma de influenciar os demais, é a única maneira. E então tem aqui esta citação que eu adoro e acho que é mesmo isto, não é? Todas as crianças merecem um campeão, não é? Um herói, um adulto que nunca desista deles, não é? Que os faça compreender o poder das ligações e que insista em que eles se tornem o melhor que eles podem ser. Então, perante isto, o que é que mudou? A minha postura, não é? A postura em sala de aula, uma postura mais próxima, o evitar estar constantemente sentado na secretária, claro, é muito confortável, mas circular pela sala, estar próximo, uma postura aberta e de carinho, que estamos ali prontos para receber e para os ouvir. Um olhar atento, um olhar não só o aluno, mas também a criança. Se o aluno falar connosco, nivelarmos o olhar, portanto, eu tenho o cuidado de me baixar para falar com os meus alunos, olhos nos olhos, acho que é muito importante, saber que estamos ao mesmo nível, que pode confiar, que se pode abrir. Olhar as interações, olhar os relacionamentos, os comportamentos. Há muitas coisas que nós podemos aprender sobre os nossos alunos em momentos até mais descontraídos, brincadeiras no recreio, na cantina, em tarefas mais lúdicas, tarefas mais de maior concentração. Portanto, todos os momentos são bons para olharmos o aluno e olharmos a criança. A escuta, não é? Prestar muita atenção naquilo que os alunos têm para nos dizer, uma escuta mesmo ativa e atenta e importante. Não é? Tudo que eles têm para nos dizer é importante. Se eles têm para nos dizer, é porque para eles faz sentido. O foco. É claro que é importante trabalharmos os conteúdos, ok, mas há muitas outras coisas em que é importante nós estarmos focados nos comportamentos. É na escola que eles se relacionam uns com os outros, não é? Tem as relações e os espaços de brincadeira, os conflitos e, portanto, é um trabalho que pode ser feito dentro da escola e acho que temos um papel muito importante nesse aspecto. Portanto, o foco nas interações, nos relacionamentos interpessoais, nos comportamentos. Às vezes, o simples facto de estarmos focados em observar um aluno ao longe, conseguimos também retirar muitas informações e verificar muitas coisas e aprender muito sobre eles. A comunicação. Temos uma comunicação aberta, perceber que estamos a falar com crianças, estamos a falar com adultos, mas, por outro lado, perceber que eles compreendem tudo aquilo que nós lhes dissermos. Às vezes infantilizamos demais, outras vezes achamos que eles são crescidos demais e, portanto, aqui encontrar um meio termo, mas sobretudo sermos assertivos naquilo que falamos, não sermos autoritários. Comunicar-nos à base do respeito. Eu não utilizo a expressão, muitas vezes perguntam, mas porquê? Eu não digo porque eu mando, não, eu não mando, eu peço. Eu respeito os meus alunos e, portanto, o que eu quero de volta é que eles me respeitem e trabalhamos nessa base, na base do respeito, portanto. Eu não mando, não há aqui o obedecer, não. Eu peço e como eu os respeito e eles me respeitam, sei que eles o farão porque confio neles. E aqui a questão da confiança e do compromisso, não é? Confiarmos uns nos outros, tomarmos decisões em conjunto, haver um compromisso enquanto professor-aluno, mas enquanto turma também. E, portanto, tudo isto torna-se muito importante na gestão do nosso dia-a-dia.
Os locais de aprendizagem, há muitos sítios em que podemos aprender, não só a sala de aula, em espaço ao ar livre, nos recreios, na cantina. Tenho uma situação muito engraçada que aconteceu precisamente esta semana, em que eu estava a fazer a vigilância na cantina e estava perto de um aluno, estava a conversar, a pedir para ele se despachar, que estava a demorar para comer, e ele sai-se com esta assim do nada, sem eu ter perguntado nada, dizer: sabes, professor, esta semana já senti todas as emoções. E aquele momento eu podia ter desvalorizado, dizer que não era o local próprio para o fazer, mas não. Incentivei e puxei por ele. Então, sim, então em que emoções é que sentiste? E quando é que sentiste alegria? E quando é que te sentiste triste? E quando é que te sentiste com raiva? E porquê? Porque é que achas que te sentiste assim? E foi aqui na escola, foi em casa, e portanto, naquele momento eu consegui conhecer mais o meu aluno, se calhar, do que durante uma semana inteira. E portanto, ter estas pequenas oportunidades e não as deixar passar, não é? Aproveitar o momento, aquilo que eles nos dizem e pegar e trabalhar a partir dali, acho que faz todo sentido. As dinâmicas e as metodologias em sala, trabalhar por projetos, os jogos, dinâmicas muito através dos jogos, porque eles adoram e acabam por estar a aprender sem se aperceberem disso. Claro, aulas ao ar livre, dramatizações, pronto, muita coisa mudou quando nós começamos a perceber um bocadinho mais os nossos alunos, não é? Aquilo que são as motivações deles e a forma como os podemos cativar e a serem felizes na escola. As tomadas de decisão, muitas das decisões que tomamos são em conjunto. As metas da sala, nós não chamamos regras, chamamos metas, não é? Porque são coisas que são para ir sendo alcançadas, fazemos em conjunto. Quando as construímos as metas pensando sempre pelo lado positivo, são eles que as dizem. Por exemplo, uma das metas que eles têm é trabalhar em silêncio. A primeira meta que eles disseram foi não fazer barulho. Eu tentei que eles colocassem a frase pela positiva. E disse-lhes assim: se eu vos pedir para pensarem num elefante cor-de-rosa, se eu pedir para não pensarem num elefante cor-de-rosa, a primeira coisa que vocês vão pensar é num elefante cor-de-rosa. Portanto, vamos tentar pôr as frases pela positiva, as metas pela positiva. Então, eles fazerem esse processo, não é? Não é não fazer barulho, é fazer silêncio. Eu quero é que eles façam silêncio, não é que não façam barulho. Não é? E, portanto, acho que estas questões depois no diálogo e no dia-a-dia tornam-se importantes. Passando agora a alguns exemplos de atividades, estratégias e ferramentas que utilizo em sala de aula. Portanto, quando introduzimos então a questão das emoções, não é? O identificar as emoções, perceber o que é que são emoções e o que é que são sentimentos, que são coisas diferentes. Como é que eu me sinto, não é? Perguntar aos alunos todos os dias como é que eles se sentem quando chegam à escola, perceber porque é que se sentem daquela forma. E também perceber que não podem controlar, mas podem tentar gerir, não é? Gerir, arranjar estratégias para se sentirem de uma outra forma, para que isso não acabe por estragar o dia deles. E muitas vezes apercebemos que com isto, com o verbalizarem as emoções, percebemos também muitas coisas, muitos problemas que os alunos acabam por ter e que nós achamos que são pelo o aluno não está a aprender, o aluno não está a escutar, o aluno não está concentrado. Tem muito a ver com isto, porque ele não está predisposto, porque naquele momento... Samantha, por favor, liga o microfone que ficou... Ok, já está. E, portanto, há muitas coisas que estão por trás daqueles problemas que nós vemos nos nossos alunos, não é? Aquelas dificuldades que nós vemos nos nossos alunos. E muito tem a ver com isto, com a questão emocional e o facto de eles não saberem o que estão a sentir, não perceberem porquê, ninguém falar com eles sobre isto. E, portanto, este trabalho é importante para que o dia deles corra bem, eles percebam que nós estamos ali para os ajudar, somos pessoas de confiança, com que eles podem sentir à vontade para se poder abrir e poder falar sobre estas questões. Ok. Pronto, alguns exemplos. Portanto, falamos muito sobre as questões dos valores e dos sentimentos e das emoções. Perceber o que é que para eles são, o que é que para ele é o amor, a felicidade, não é? E tentar perceber, porque vamos também conhecendo cada vez mais os nossos alunos e percebendo algumas questões que estão por trás de alguns comportamentos. Outro exemplo, sinto amor quando,
a felicidade. Esta atividade foi muito interessante porque nós fizemos a palavra felicidade com o corpo deles, não é? Eles tiveram que construir as letras da palavra felicidade e nesta própria atividade tão simples consegui observar muitas coisas, como por exemplo, quem são as crianças que são mais líderes, que comandam mais, quem são aquelas crianças que fazem tudo o que os outros dizem, quem são aquelas crianças que não concordam e gostam de impor o seu ponto de vista, a forma como eles se organizam em grupo. E, portanto, numa atividade tão simples como criar as letras através do corpo, nós conseguimos observar muitas outras questões e aprendemos muito mais sobre os nossos alunos. Outra atividade que fizemos, eu faço sempre as atividades com os alunos para que eles percebam que eu também sou um elemento da turma, não é? Eu também faço parte e, portanto, também participo, também me dou a conhecer os meus sucessos, as minhas fragilidades, o que eu gosto, o que eu não gosto. Portanto, somos uma turma e é isso que temos que eles têm temos que entender e que eles têm que perceber. Estamos lá todos uns para os outros. Outro exemplo, não é? Palavras que para eles eram importantes. E aqui estão algumas até em comum, outras, como a palavra, por exemplo, escolha, que é uma palavra que eu utilizo muito nos meus discursos, nos meus diálogos com eles, e vão acabando por aparecer, portanto, são coisas que eles vão ouvir e que vai entrando e para eles vai fazendo sentido. O pote da gratidão, também, que é uma coisa uma atividade que também fazemos na sala de aula, porque eles percebam, não é? Normalmente eles focam-se naquilo que é mais negativo no dia, então perceber que há coisas boas no nosso dia, coisas pelas quais estamos gratos e, portanto, irem acrescentando a mensagem, aquilo que agradecem e verem as mensagens a crescer dentro do pote e perceber que afinal temos mais a agradecer do que às vezes imaginamos. As nossas metas, cá estão elas, cada aluno criou uma meta, a professora também. Palavras que vamos trabalhando o seu significado também ficam presentes na sala para que sejam, que vão entrando, não é? Assim, de forma sutil e que eles vão acabando por utilizar nos seus discursos e garanto que eles sabem os significados destas palavras todas. Também trabalhamos atividades como a língua gestual e o braille, não é? E eles adoram estas atividades, ficam mesmo fascinados. Acho que é muito importante criar este tipo também de dinâmicas com os alunos. Outro exemplo de aulas ao ar livre, não é? Os ângulos no corpo humano e, portanto, fazer uma aula ao ar livre em que eles estão felizes a aprender. Jogos em sala de aula, jogos de tabuleiro, batalha naval, quando estivemos a trabalhar as coordenadas, por exemplo, os reis de Portugal, portanto, tudo muito através do lúdico e do jogo, mas que eles acabam por estar a aplicar conhecimentos e a aprender também. Trabalhos a pares, trabalhos mais dinâmicos no chão da sala, ao ar livre. Outra atividade que fizemos foi a caixa onde os alunos tinham que colocar durante o ano coisas que para eles fossem significativas dentro daquela caixa e depois só a abriríamos no final do ano. E, portanto, este é o momento, no final do ano, em que estivemos a abrir a caixa e a perceber, alguns já nem se lembravam do que tinham colocado, portanto foi muito giro ver, e depois perguntar, não é, porque é que colocaram determinada coisa na caixa. Muitos colocaram objetos dados pelos amigos, isso também foi muito, muito interessante de ver e, portanto, toda esta dinâmica faz também com que cada vez mais conheçamos os nossos alunos. Aqui uma atividade que foi preparada por um aluno. O objetivo era que o aluno lesse a obra e apresentasse a leitura à turma, era meramente a leitura, mas o aluno foi mais além e, portanto, criou as experiências do livro, não é? Sobre o Arquimedes e apresentou-as à turma e acabou por surpreender, não é? Um aluno que foi lançado este desafio, porque ele não gosta de ler, era um aluno que não gostava de ler e, portanto, foi-lhe proposta esta atividade e que eu sabia que ele gostava muito da parte dos inventores e de parte científica, então de forma que ele não entendesse, não é, dei-lhe esta obra para ele ler e ele acabou por se superar e sem que lhe fosse pedido fazer experiências para mostrar aos colegas. Outro exemplo, não é, trabalhar através dos mapas mentais, que é uma forma muito mais divertida de estudar e trabalhar os conceitos importantes, de diálogos e debates, fazemos muitos. Neste caso era se concordavam ou não com os trabalhos de casa, então comecei por pedir que eles se dividissem na sala, portanto os que iam para um lado os que concordassem com os trabalhos de casa, para o outro lado iam aqueles que não concordavam.
e depois filhos de uma malandrice, não é? Ok, então agora vão trocar e os que não concordam vão ter que arranjar argumentos para concordar com os trabalhos de casa e os que concordam vão ter que arranjar argumentos para não concordar com os trabalhos de casa. Ao início, claro que acharam muito difícil, mas depois foi muito interessante de ver que se conseguiram colocar na opinião dos outros, não é? Arranjar argumentos e criou-se aqui um momento muito interessante de diálogo entre os alunos. Outro trabalho que temos é o Correio dos Afetos, foi criado por causa do dia de São Valentim, mas permaneceu na sala até ao final do ano. A ideia era eles trocarem mensagens positivas e carinhosas entre todos, sempre com a responsabilidade de que não podiam mexer no correio dos outros, nem a professora iria ver o correio dos alunos, cada um só poderia aceder ao seu, e eles cumpriram. E, no entanto, vinham na mesma mostrar as mensagens, ficavam tão felizes com as mensagens que recebiam dos colegas, que vinham logo partilhar e mostrar. Esta dinâmica serve também para percebermos quais os alunos que recebem mais, os que recebem menos, e tentarmos também trabalhar um bocadinho as questões das relações entre os colegas. E eu acabei mesmo por ter um aluno que ficou muito triste, porque achava que nunca tinha recebido, nunca ninguém lhe colocava mensagens no correio. E então eu tive esse cuidado, depois falei com os colegas quando o aluno não estava, no momento em que o aluno não estava presente, sei que ele estava muito triste, que eu compreendia que eram tantos e que às vezes podia ter passado, mas que ele estava muito triste e que se calhar estava a precisar de palavras positivas e bondosas. E o que é certo é que passavam uns dias, o correio dele estava cheio, ele veio todo entusiasmado a dizer, eu disse, estás a ver, como eu te tinha dito, tens que ter paciência, os colegas gostam de ti, e pronto, e acabou por ter um efeito muito bom, mas que, se calhar, se não tivesse este tipo de dinâmicas, eu nunca estaria atenta a essa situação, por exemplo. Outra atividade que fazemos é o Diário das Emoções, sempre com atividades diferentes. Por exemplo, hoje sinto-me e hoje escolho sentir-me, já faziam no caderno. Um aluno trazia um objetivo do dia e todos tínhamos que fazer o esforço para o cumprir, para o alcançar. Depois partilhavam o diário com os colegas. Uns dias eram os colegas que faziam desenhos, outros dias escreviam mensagens uns para os outros. Eram sempre sorteados para não ser sempre os mesmos. Tentar sempre ter uma mensagem positiva ou um desenho de um colega que ainda não tinham tido. Outra atividade que fizemos foi, coloquei-lhes uma folha de papel nas costas e todos tinham que escrever palavras positivas sobre aquela pessoa e depois ler e ver a reação deles, não é? Perguntar-lhes com que palavras é que ficaram mais surpreendidos, porquê, se estavam a contar, receber aquelas palavras, se não estavam, e isto acaba também por fazer muito bem a autoestima dos alunos. Outro exemplo que temos aqui, por exemplo, o coração, foi no Dia Mundial do Bullying. Pedi-lhes que cada um desenhasse o seu coração, o mais bonito que eles pudessem, que os representassem, podiam desenhar lá dentro que quisessem, os seus gostos, as suas preferências, aquilo que era importante para eles, que fizessem uma coisa muito bonita. E depois que partilhassem o seu coração com um colega, porque é isso que nós fazemos todos os dias, não é? Quando estamos com os nossos colegas, com os nossos amigos, estamos a dar-lhes o nosso coração, o melhor de nós. E então fizeram a troca do coração, fizemos sorteio e cada um ficou com o coração de um colega. E depois fiz outra maldade, pedi que eles amassassem o coração. E, portanto, eles amassaram, primeiro recusaram-se muitos, não queriam. A professora, não, está tão bonito, eu não quero fazer isto, tenho medo de rasgar, tenho medo... Não, vamos fazer, vamos amassar, porque é isso que vocês fazem muitas vezes ao coração dos vossos colegas, quando dizem palavras que os magoam, quando têm atitudes que os magoam, é isso que vocês estão a fazer aos vossos colegas, portanto, vamos lá fazer. Lá, a muito custo, lá amassaram o coração. Muito bem, então agora vamos pedir desculpa ao coração e tentar consertá-lo e pô-lo no sítio. Então vamos esticá-lo o mais que pudermos para que ele volte à forma inicial. Apesar daqui não parecer, não é? Porque é uma fotografia e este até ficou mais ou menos, grande parte deles, claro, nunca conseguimos regressar ao início, ficam sempre com as marcas, não é? Então a ideia era essa, que eles percebessem que por muitas desculpas que eles peçam aos colegas, a marca fica lá e a mágoa fica lá e, portanto, mais do que pedirmos desculpa, é evitar termos atitudes bondosas, já que um colega nos confia o seu coração, cuidarmos dele o melhor que sabemos.
Pronto, aqui outros exemplos, pontos positivos do dia, não é? Para que eles não se foquem só nas questões dos conflitos, que há sempre, que é normal. Portanto, eles não deixam de ter conflitos, apenas aprendem a lidar de forma diferente com eles. E, portanto, pontos positivos do dia, pontos que eles acham que podem melhorar, o que é que eles agradecem. Portanto, tentar fazer sempre atividades muito relacionadas com o saber ser e eles enquanto pessoas individuais, mas também na relação com os outros. Outra atividade que eu achei que seria interessante partilhar tem a ver com os debates filosóficos que nós fazemos em sala de aula, em que eu lhes lancei a pergunta de partida: o que me faz eu ser quem sou? Posso-vos dizer que fiz esta experiência também com uma turma de 9º ano, com quem não tinha feito este trabalho prévio sobre as emoções e o saber ser e o saber estar, não é? Temos feito este tipo de trabalho à base da inteligência emocional e posso-vos dizer que o debate ficou em 5 minutos. Ou porque foi desenvolvido, ou porque têm vergonha, ou porque não sabem o que é que vão dizer, ou porque não sabem argumentar e, portanto, fazer esta distinção, não é? Isto foi uma turma de 4º ano, não é? Onde foi feito este trabalho e ver as respostas que eles deram e depois comparar realmente com as respostas dos alunos mais velhos, não é? E perceber que não sabem não têm uma opinião formada sobre nada, têm muita dificuldade em argumentar a sua opinião, portanto, perceber que realmente este trabalho, quanto mais cedo for trabalhada esta questão da inteligência emocional com os alunos, melhor, mas que depois não pode ficar só por aqui, só no primeiro ciclo, não é? É importante dar continuidade a este trabalho. E portanto, foi muito giro, porque eu fiz precisamente essa experiência de utilizar a mesma pergunta e ver os resultados completamente distintos. Então, vou partilhar algumas das respostas que eles deram, só para perceberem a importância do processo que é o pensamento crítico, não é? Eles perceberem que podem ter opiniões diferentes e têm que respeitar as opiniões uns dos outros, que ambas as opiniões podem ser válidas, desde que bem argumentadas, que podemos criticar a opinião de um colega, não é? Sem estarmos a criticar o colega, e que num debate filosófico há muito respeito pelo outro, e vão perceber que eu pouco intervenho neste debate, portanto, as perguntas, as respostas, os contra-argumentos que eles vão utilizando, é muito entre eles, eu vou apenas orientando ou reforçando uma outra ideia. E então, por exemplo, algumas das pérolas filosóficas que eles responderam. Portanto, o que é que me faz a ser quem sou? As minhas escolhas, o tamanho, o peso e a altura, gosto e atitudes, as nossas ações, a nossa personalidade, os sonhos, sentimentos e emoções, a diferença. Se fôssemos todos iguais, não seríamos nós. As nossas qualidades, por exemplo, eu sou sensível, depois também apresenta um exemplo, não é? Faz parte da filosofia com crianças, a forma como eu me sinto em determinado momento, e então aqui eu intervi, não é? E perguntei, então se eu estiver triste, eu sou uma pessoa triste? Portanto, quando eu acho que é preciso eles irem um bocadinho mais ao fundo da questão, eu faço a minha intervenção. E a aluna responde, não, mas se chorares muito, podes ser uma pessoa sensível. E aqui surgem eu aqui não estou... Ai, peço desculpa, eu aqui não estou a conseguir ver a parte de cima, surgiu-me. Não sei porquê. A barra de cima não sai. Vou tirá-la, arrastá-la para baixo. Ok. Pronto, outro caso, os meus pais, não é? Os genes também nos fazem ser quem somos. E aqui surge a pergunta, e não foi feita por mim, foi por um aluno. E se os pais nos abandonassem à nascença? Claro que nós aqui temos que ter muito cuidado, porque se tivermos uma situação destas em sala de aula, temos que ter algum cuidado conforme como o diálogo é conduzido. No entanto, se fosse esse o caso, eu tenho a certeza que esta questão na turma não seria colocada, porque eles eram realmente muito sensíveis a estas questões. Muito respeito pela vida e a história uns dos outros. Pronto, e depois, entretanto, surge o conceito de normal, e eu pergunto o que é ser normal, e eles respondem, é o que achamos ser normal, não há normal no mundo, todos podem reagir de maneiras diferentes e estranhas. Ponho aqui este asterisco, que há um aluno que vai ficar a pensar nesta questão, disto do ser normal, e não vai intervir logo, mas vai ficar a pensar, e depois mais à frente vai questionar este colega que deu esta opinião, e eis então que surge, mas se uma pessoa gostar de comer pernas, não pode andar por aí a comê-las, porque não nos permite viver em paz. E alguém questiona, e se para essa pessoa for normal comer pernas? E o aluno anterior responde, são canibais, têm de ser mandados para um bosque longe dos humanos.
Claro que há aqui questões que às vezes podem ser assim mirabolantes e que se calhar se não fosse feito este trabalho com os alunos, dizer, que disparate a dizer isto. Não, se para o aluno fez sentido dizer isto, até nós às vezes em conversas nos saem estas coisas, faz sentido, não é? Para ele faz sentido desde que ele argumente e aquilo que está a dizer. E o objetivo disto não é propriamente aquilo que os alunos estão a dizer, mas a sequência do pensamento, do raciocínio que eles estão a fazer, não é? Aprender a ouvir a opinião dos outros, a argumentar e a questionar, é isto que está aqui em causa. E nisto uma aluna diz, eu tenho uma prima que come, e ela disse bem, não rói, come unhas dos pés. Todos acham que ela é estranha, mas eu acho que é normal, todos podem comer unhas dos pés se quiserem. Pronto, e então cá está aquela questão que a colega ficou a pensar. Uma aluna ficou a pensar nesta resposta e pergunta à colega, se dizes que não há normal, porquê é que dizes que quem anda a correr feito maluco é normal? E a colega muito rapidamente responde, provavelmente porque também sou maluca. Sermos quem somos é sermos normais à nossa maneira. As árvores fazem-nos ser quem somos porque nos dão oxigênio. E então eu pergunto, e se morrermos, deixamos de ser quem somos? Eu acho importante falarmos sobre isto, não é? A questão da morte para eles é surge muitas vezes e, portanto, se falarmos disto com alguma naturalidade e nestes contextos, acaba por ser uma coisa que, pronto, é importante deles falarem e de perceberem, mas ao mesmo tempo de não dar aquela conotação tão negativa. E, portanto, e se morrermos, deixamos de ser quem somos? E a aluna responde, não, porque Jesus leva o nosso espírito para o céu. E eu volto a questioná-la, então quer eu esteja vivo ou morto, não deixe de ser quem sou? E a aluna responde, nunca deixamos de ser quem somos. E falam na reencarnação. Aqui temos que ter o respeito pelas crenças, não é? E aquilo que os outros dizem. Portanto, mesmo que não sejam as nossas, nós temos que dar abertura a que os alunos possam falar sobre elas. Ao que um colega responde, não deixamos de ser quem somos, deixamos de ser quem éramos. E uma colega questiona, como é que sabes que isso é verdade? E a aluna responde, porque foi o que a minha mãe me disse. E eu pergunto, e tu como sabes que não é verdade? Pois, não sei se é ou se não é. E, entretanto, falam da fé, quem tem, quem não tem, o que é. E um aluno diz, eu não acredito em Deus, acredito em Jesus, mas não acredito que Ele tenha ressuscitado. Isso também faz eu ser quem sou, as minhas crenças. Depois surgiu falarem da água, das abelhas e do pólen. E, por fim, relacionaram o que aprenderam sobre os sistemas do corpo humano, também surgiu essas questões relacionadas com o terceiro ano, e chegaram à conclusão de que o que nos faz ser quem somos é o nosso cérebro. E foi assim que nasceu o nosso projeto para esse ano letivo. Então vou apresentar alguns trabalhos que fizemos à volta disso. Portanto, trabalhamos esta obra para que eles percebessem que o nosso cérebro é elástico e que nós o podemos fazer crescer, não é? Que há atividades e formas de encararmos aquilo que estamos a fazer e faz com que ele cresça ou que ele não cresça, não é? Trabalhamos aqui a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Distribuir por eles frases, eles tinham que adaptar a que tipo de mentalidade é que elas correspondiam. Se eu, ao dizer estas frases, permitia que o meu cérebro crescesse ou não, ou se permitia que ele ficasse estanque, e fizemos este jogo. Tínhamos também, e agora, em vez de ter o diário das emoções, é o diário do encéfalo, não é? Trabalhávamos porque era o tema que estávamos a trabalhar, e, portanto, trabalhávamos muito à volta disso, do cérebro, porque eu acho que é muito importante nós termos a noção de como é que o nosso cérebro funciona e o cérebro dos nossos alunos funciona, e eles próprios terem essa noção. Acho que ajuda muito nos medos, nos receios de errar, na aprendizagem, naquilo que eles acham em que são melhores, em que são piores, e perceberem que eles podem ser sempre melhores se treinarem, se praticarem e se tiverem uma atitude positiva perante a aprendizagem. Portanto, estas são algumas das atividades que fizemos. Outras obras que fomos trabalhando, o que fazer com uma ideia, o que fazer com um problema, o que fazer com uma oportunidade, sempre relacionado com a temática, não é? do ano. Fazemos sempre o registro das aprendizagens que fazíamos através das histórias, neste caso. Neste exercício eu pedi que eles identificassem um símbolo, que eles associassem o que é uma ideia e um símbolo que eles associassem o que é um problema. Estes foram alguns exemplos, e que depois argumentassem as escolhas que fizeram, porque é que surgiu a lâmpada para representar a ideia, neste caso porque é que surgiu o túnel para representar o problema. Tive um aluno, por exemplo, que desenhou o muro, e eu pedi para ele argumentar porque é que tinha desenhado o muro para representar o problema, e ele disse porque o muro só é problema se nós não arranjamos solução para ultrapassar. Então, que soluções é que podemos arranjar para ultrapassar? Ou deitamos o muro abaixo, ou fazemos uma ponte e passamos por cima. Isto não foi nada eu que disse, foram tudo eles que disseram.
E por causa disso que o aluno disse, surgiu esta história, o ratinho e o muro vermelho, que é uma história muito bonita, que fala precisamente sobre os entraves que nós próprios colocamos a nós mesmos, não é? Portanto, nós é que colocamos um muro, não é? E vemos as coisas como um problema. Se olharmos para as coisas como uma oportunidade, esse muro deixa de existir. E, portanto, eu recomendo mesmo esta história, que é uma delícia. Outra coisa que fomos trabalhando é o pensamento, não é? O Museu do Pensamento. Através deste livro criamos alguns diálogos e debates em sala. Então, começamos por o que é para eles pensar, e temos aqui alguns dos exemplos do que é para eles pensar. Outro livro também muito importante que trabalhamos foi este, Eu Sou Humano, um livro que fala sobre a empatia, e depois aqui está o registro que fizemos sobre a obra. Outra atividade que fizemos foi esta, portanto, como é que eu me vejo, como é que eu acho que os outros me veem e depois como é que realmente os outros me veem. Porque muitas vezes as questões da autoestima dos alunos têm muito a ver com isto, não é? Com o medo e o receio daquilo que os outros pensam sobre nós, e portanto foi muito giro depois fazer este balanço, não é? E perceber que nem sempre a forma como eu acho que os outros me veem é realmente a forma como os outros me veem. Este trabalho também foi muito interessante de ver os resultados. As maquetes que eles fizeram sobre o cérebro, foram investigar mais sobre o cérebro, as partes do cérebro, qual é a função de cada parte do cérebro, o lado do cérebro criativo, o lado dos hemisférios, essas coisas todas. E depois, no final do ano, culminou nesta obra, que eu encontrei por acaso, mas que fez todo o sentido, trabalhá-la no seguimento de todo o trabalho que viemos a fazer, e que eu recomendo, quer para crianças, quer para adultos, a partir do quarto ano, acho que é o ano ideal, que se chama Tu És Incrível. E, portanto, trabalhamos um capítulo por semana, eles levavam um capítulo para casa para o lerem com calma durante a semana, tirar os seus apontamentos, as suas aprendizagens, e depois, às segundas-feiras, reuníamos para debater o que tínhamos aprendido com o livro, e depois proposto que eles, no final do quarto ano, construíssem um trabalho em torno da obra, mas em vez de ser o Tu És Incrível, é Eu Sou Incrível. E, portanto, tinham que apresentar à turma porque é que eles eram incríveis, em que é que eles eram incríveis, fazendo um bocadinho de resumo daquilo que foi o quarto ano e todas as aprendizagens. Sugeri-lhes também que o fizessem usando aquilo em que eles acham que são realmente incríveis. Uns fizeram através de vídeos, foi o caso desta aluna, fez através de um vídeo para o canal do YouTube, outra fez através do desenho, outros fizeram através de PowerPoint, outros através do Prezi, e portanto tivemos trabalhos muito, muito distintos. Vou então passar a apresentar aqui o trabalho desta aluna. Pessoal, eu sou Iris, eu sou incrível, não e vocês se calhar a partilha também são está sem incríveis. som. Não? Não. Posso interromper a partilha? Claro, sim. Agora, novamente na partilha de ecrã. Sim, mas aqui diz que está a compartilhar. Mas estava-se a ouvir, Marco. Mas eu estava a ouvir. Eu estava a ouvir. Eu também. Então, desculpa. Então, se o problema é só meu, então desculpem lá. Eu não estava a ouvir, professora. Eu também não estava a ouvir. Eu não estava a ouvir também. Não? Eu também não ouvi. Então, se calhar vou compartilhar outra vez, se calhar é melhor. Por favor, peço desculpa. Se o erro este. for meu, pronto. Eu sou o mal menor. Ok, vou tentar pôr do início outra vez. Obrigado. Ok. Olá pessoal, eu sou Iris, eu sou incrível, e vocês também são incríveis. Estão a conseguir ouvir? Sim, eu estou. Sim, está ok, está ok. Ok. Sim. E eu andei a ler um livro que se chama Tu És Incrível. E eu vou trazer-vos aqui para o canal um resuminho sobre a história para passar este sentimento para vocês. Eu vou começar por dar assim meio uma explicação. Acontece com um miúdo mediano que ele vivia numa rua vulgar, numa cidade vulgar, numa casa vulgar. Tudo vulgar. E depois havia um miúdo incrível que ele tem a autoestima sempre em alta. Sempre em alta. Eu vou-vos explicar bem esta diferença. O miúdo incrível é uma pessoa que empenha-se em tudo, faz muito boas escolhas, pratica em tudo. E, pelo contrário, o miúdo mediano, nada a ver. Sempre com autoestima em baixo, sempre nada confiante, não faz nada boas escolhas, nada, todo o contrário do miúdo incrível. E
pela história. Cada pessoa tem uma luz dentro de si, só que algumas pessoas deixam a luz brilhar intensamente, só que outras esquecem-se que têm a luzinha dentro de si e deixam abandonada sozinha lá para o fundo. É isso que eu entendi pela história. Normalmente, as pessoas que têm autoestima em baixa são pessoas que sofrem bullying ou que praticam bullying. Normalmente são pessoas que sofrem bullying. O bullying é um sentimento super mau. Imaginem que uma pessoa vos faz bullying, que vocês tinham sempre a autoestima em cima, só que ela, por algum motivo, tinha inveja ou ciúmes de vocês. Logo, ela queria deitar-vos abaixo, para ser ela o centro das atenções. Pronto. Agora, vamos passar para uma próxima. Eu não sei se me considero uma pessoa incrível ou não. Eu acho que me considero uma pessoa incrível, porque quando me dão novos desafios, eu agarro como uma oportunidade, mas não como um problema, mas sim como um desafio. Agarro como uma oportunidade, em vez de eu ficar à sombra da bananeira a apanhar um solzinho, não. Eu tento andar ali à procura para os conseguir conquistar. Eu tenho um objetivo, é para o alcançar, não é, pessoal? Vamos passar para uma próxima. Então, para quem não sabe, eu toco saxofone. Só que eu gostaria de pôr em prática, sei lá, eu quero ser uma artista do top no mundo da música. Só que o que é que eu vou fazer? Eu preciso de ajuda. Claro que eu preciso de ajuda. Mas tenho que ter um objetivo. Neste caso, este objetivo é concretizar o top do mundo da música. Este é um objetivo meu que eu quero alcançá-lo. Logo, tenho que empenhar e praticar. Vamos passar para outro. Eu agora vou dizer uma inspiração que é para mim, que neste caso é o meu irmão, o Simão, porque ele é uma pessoa super confiante, super querido, super amiguinho e super compreensível. É ele que me ajuda no mundo da música, no mundo do português, no mundo da matemática, no mundo de tudo. E ele é uma inspiração para mim, claro, de uma forma positiva, porque ele nunca me deixa desistir dos meus sonhos e dos meus objetivos. Agora, eu vou dizer o que é que eu aprendi sobre este livro, a experiência que eu tive. Eu tive uma experiência muito boa, porque fez-me refletir sobre mim própria e sobre os outros. Eu sabia que todos nós éramos incríveis, mas não sabia que podíamos ser ainda mais incríveis, porque se eu quero, eu posso, então consigo. Bem, este foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se das dicas que eu vos digo, nunca deixem que ninguém vos ponha em baixo e até o próximo vídeo. Tchau! Ok. Outro trabalho de outra aluna já foi numa vertente mais de desenho, porque é uma aluna que gostava muito de desenhar e, portanto, pegou nas diferentes partes do livro e estruturou-as desta forma. E depois explicou cada uma dessas partes, tendo sempre em conta aquilo que ela quer e que ela deseja para ela. Portanto, a parte do sonhar, colocou então aqui frases motivadoras, o que é que ela sonhava fazer. Depois, frases para seguir em frente, não é? Algumas frases para poder avançar e prosseguir nos sonhos dela. E, segundo ela, este comboio é movido a motivação. Depois, a parte das escolhas, não é? Então, temos dois caminhos. A semente que, com determinação, esforço, confiança, sonhos e desejos, vai germinar e crescer.
ou então o outro caminho, não é? Em que a semente é deixada numa taça, envelhece e vai para o lixo. E depois então avançar. Então o que é preciso fazer para avançar? O sonho dela era parar de bicicleta e, portanto, todos os passos que ela precisava seguir para poder conquistar, não é? Esse objetivo. E depois a parte de procurar, saber mais, não é? Mais informações, e ela pôs aqui algumas curiosidades sobre o cérebro. Outro trabalho foi os 7 hábitos das crianças felizes. Trabalhamos à volta deste livro, que é baseado nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, em que têm os 7 hábitos, e depois vamos trabalhando cada um dos hábitos. Aqui temos os alunos a construir a árvore da sala e a sua própria árvore no caderno. Algumas dos temas que fomos trabalhando, não é? o sermos proativos, que é o primeiro hábito, tomar a iniciativa, sermos proativos, e depois fazer a diferença entre proativo, inativo e reativo. A roda de controlo, para eles perceberem que há coisas que eles podem controlar e influenciar e que só dependem deles, e que têm a ver com eles, com as suas atitudes, as suas reações, as emoções, os seus erros, as suas escolhas, que há outras que eles não podem controlar, sobretudo aquilo que tem a ver com os outros, mas que podem tentar influenciar de forma positiva. Mas isto para quê? Para ajudar na gestão de conflitos. Portanto, por muito que eu às vezes queira controlar uma situação, se não depender só de mim, é difícil, e portanto podemos tentar influenciar, mas não controlar. Depois aquelas coisas que não podemos controlar e não podemos influenciar, e portanto não podemos deixar que isso seja uma preocupação constante na nossa vida. Pronto, outros temas que trabalhamos à volta dos 7 hábitos, a questão dos hábitos, dos princípios e dos paradigmas. Perceberem que eu posso desenhar uma casa e desenhar um cão e todos desenharmos de forma diferente, porque todos temos pontos de vista diferentes. Outro trabalho também foi feito com eles, foi a questão da comunicação e os perfis relacionados com o nosso estilo de comunicação. É um livro que eu recomendo, quer enquanto professor, mas também para trabalhar com os alunos, e podem fazer o teste aqui no www.inspiradores.pt, se quiserem fazer o teste para vocês perceberem que tipo de professores são. E perceber também que os próprios alunos fazerem este teste e perceberem que tipo de alunos, que tipo de comunicação, que tipo de perfil é que eles têm. Isto também para perceber o quê? Que se calhar às vezes chocamos mais com uma determinada pessoa porque o perfil dessa pessoa tem coisas muito distintas do nosso, e portanto também foi muito interessante fazer este trabalho com eles. Outro questionário que podem fazer é o dos estilos de aprendizagem, não é? Sabemos que há crianças que têm um estilo mais visual, outro mais auditivo, outro mais sinestésico, portanto temos que ter isso em atenção quando preparamos as atividades para os alunos, porque eles não aprendem todos da mesma forma. E por fim, diz-me eu esqueço-me, mostra-me e talvez me lembre, faz-me sentir e jamais me esquecerei, não é? E só assim faz sentido quando eles se sentem e se emocionam a fazer e a aprender. A palavra progresso não tem qualquer sentido enquanto existirem crianças infelizes. Portanto, o nosso objetivo é sempre que eles sejam felizes connosco, felizes na escola, felizes por aprender. Eu acho que já estou a ultrapassar muito o meu tempo, portanto, se calhar já não vou mostrar este vídeo, mas depois posso partilhá-lo, se for o caso. E termino dizendo que eu acredito no poder transformador da educação e procuro todos os dias inspirar os meus alunos, sendo sempre o melhor que eu posso ser em todas as áreas da minha vida. Se eu estiver bem, estiver feliz e passar isso para os meus alunos e tiver esse cuidado, tenho a certeza que eles se sentirão bem e felizes na escola. E tu? Sejamos sempre gratos por termos a oportunidade de aprender, honrados pela oportunidade de inspirar e responsáveis pela missão de transformar. E todos os dias, em todos os lugares, as nossas crianças estendem os seus sonhos aos nossos pés. Então, sejamos suaves ao pisar. Fica o meu e-mail, se necessitarem, e obrigada por estarem desse lado e pela paciência. Muito obrigado, Samanta, por esta interessante partilha e porque é uma partilha que por norma, nós não vemos muito este lado emocional da escola e curiosamente, depois temos aqui algumas questões até para depois serem eventualmente pensadas, ou pelo menos para nos ajudar a pensar, porque esta questão do online trouxe-nos muito esta perspectiva de que parece que as emoções de repente desapareceram, não é? A tecnologia parece que nos retirou emoção, mas provavelmente há estratégias, provavelmente não, há mesmo, não é? Samanta conhecias melhor, há estratégias para que essa emoção com o digital também possa evidentemente acontecer, que ela não é retirada,
não desaparece. Aliás, alguns sorrisos que apareceram aqui ilustraram emoção que aconteceu por aquilo que a Samantha mostrou, portanto, mostra bem que estamos conectados emocionalmente e digitalmente, não é? Muito obrigado. Passando agora para a apresentação do professor Fernando Vasques, depois de sermos inspirados a refletir, vamos ser inspirados numa reflexão a dobrar, não é? O professor Fernando Vasques é professor de primeiro ciclo no Conservatório de Música da Covilhã, tem uma licenciatura no curso de professores de primeiro ciclo do ensino básico pela Escola Superior de Educação de Viseu. Desde o início da sua carreira profissional, preocupou-se em desenvolver nos alunos competências que vão para além do currículo, aportando na colaboração, autonomia, criatividade, comunicação, cidadania e pensamento crítico. Acredita que os alunos são os atores principais na construção do seu conhecimento e devem ser ouvidos na elaboração do currículo. Aplica práticas pedagógicas inovadoras, apelando à sensibilidade estética e artística, por exemplo, a pintura, a escultura, a música, promovendo o saber cultural. Na sala de aula utiliza metodologias diferenciadoras, como é o caso do DUA, do trabalho de projeto, da sala de aula invertida e gamificação, aliado às novas tecnologias como forma de motivar e potenciar a aprendizagem dos seus alunos. No ano letivo 2017-2018, numa parceria com a Porta Editora, iniciou o projeto Escola Virtual 360, em que a sua turma foi equipada com tablets e manuais digitais. Atualmente participa no projeto de investigação Kids Media Lab, Laboratório de Tecnologias e Aprendizagem da Programação para o Pré-Escolar e Primeiro Ciclo, e tem desempenhado ao longo da sua vida várias funções de âmbito profissional, nomeadamente como diretor pedagógico de 2015 a 2019, coordenador do primeiro ciclo de 2015 a 2021, coordenador do ensino à distância, coordenador da qualidade no pré-escolar, primeiro e segundo ciclo do ensino básico, e dos sistemas informáticos e auditor e examinador do European Computer Driving License. Como formador, trabalhou em empresas de renome, sempre ligadas à área da informática, nomeadamente à Escola de Educação de Viseu, no âmbito do projeto CB Robotic, desculpem, à Escola Profissional do Fundão, ao FinAccount, à Porta Editora, nomeadamente como formador da Escola Virtual, e ao EduFor, em Mangual. Para terminar esta apresentação, realçar uma frase que nos colocou no final da sua biografia: pai de um filho incrível e um professor orgulhoso de todos os seus alunos fantásticos. E esta é uma ideia-chave até para fazer a conexão com aquilo que nós ouvimos aqui hoje, já nesta primeira parte. Fernando, muito obrigado também pela disponibilidade e pela participação. É também um gosto receber o Fernando, juntamente, aliás, com dois professores que tenho o gosto de admirar. E é um... Obrigado eu pela apresentação e acho que devo deixar uma palavra também ao teu trabalho, porque se há pessoas que estão a fazer alguma coisa pela educação, és tu, Marco, porque puxas por toda a gente, nunca desanimas, de certeza que haverá momentos mais difíceis, mas estás sempre a puxar por toda a gente e tentas fazer estas sessões que são incríveis. E dar os parabéns também à Samantha, porque tudo o que ela disse eu concordo e acho que foi fantástico juntarmos os dois aqui nesta sessão, porque temos pontos em comum, muitos pontos em comum, apesar de eu ir para outro caminho, mas muitos pontos em comum. E um bom professor de primeiro ciclo faz toda a diferença. Com um bom projeto faz toda a diferença na vida destes miúdos. Como também as educadoras fazem nos níveis mais de idade mais inferiores. Ora, vou passar então à apresentação, vou partilhar, a ver se consigo partilhar bem isto aqui. Ora, não é aqui, peço desculpa. Ora. Não sei se estão a ver. Sim, está tudo bem? Tá ok, ótimo. pronto. Então, antes de mais, agradecer a vossa presença e ao convite do Marco Bento e do professor Miguel Sacramento e à diretora do CFAI Minerva, a doutora Hilda Pinto, e também agradecer também aqui os estagiários da Língua Gestual que também estão aqui a fazer um trabalho incrível. É sempre bom. Venho apresentar então as práticas impossíveis no primeiro ciclo. Vou desconstruir para construir.
Ora, meu nome é Fernando Vasques, trabalho no Conservatório de Música da Covilhã. Programa das festas, é que eu costumo dizer aos meus alunos quando começa o dia. O que é que nós vamos fazer hoje? O que eu penso que vamos fazer, porque muitas vezes o plano altera-se, e felizmente altera-se, que é muito bom. Ora, apresentar os impossíveis e vou destruir as instruções, porque eu não gosto de instruções, acho que condicionam muito. Ora, eu então, mais uma vez, Fernando Vasques, estou-me a repetir várias vezes, mas só para explicar, então nasci em Viseu, tirei o meu curso na Escola Superior de Educação de Viseu, já trabalhei em vários locais como o Marco falou, por exemplo, a Partitura, e neste momento sou professor do Conservatório de Música da Covilhã, onde trabalho com muito gosto e tenho muito orgulho nos meus alunos. Os impossíveis. Ora, durante a minha curta carreira, ouvi alguns dogmas da educação. Algumas pessoas sempre me disseram que a obrigação dos alunos é aprender, que o método expositivo é a única forma de aprender, que os alunos já nascem com a tecnologia e não precisamos de ensinar a usar. Então, esta tenho ouvido várias vezes. Outras metodologias apenas roubam tempo, a programação robótica só existe a partir do 3º e 4º ano, e com esta programação robótica não desenvolvemos as aprendizagens essenciais. No ensino à distância não pode ser desenvolvida a autonomia no 1º ano, porque eles não têm capacidade para isso, por algum motivo, e o perfil do aluno tem tempo para ser trabalhado durante 12 anos. Ora, porquê os Legos? Porquê é que eu tenho este tema dos Legos? Porque eu vejo a educação como aos Legos. Se tivermos sempre o mesmo manual de instruções, obtemos sempre os mesmos resultados, fazendo com que todos se tornem iguais. E é isso que nós queremos. Se fosse isso, não tínhamos, por exemplo, também um Einstein, não é? Porque era tudo feito da mesma forma. Mas a magia destes blocos de educação acontece quando largamos as instruções. Os alunos precisam do seu ritmo e formas diferenciadas de aprendizagem. Assim, conseguimos criações muito mais poderosas e únicas. E os alunos revelam o verdadeiro ser. Então, vamos largar as instruções. É muito bonito ter coisas bonitas, mas acho que às vezes é preciso destruir para podermos construir coisas completamente diferentes. A obrigação dos alunos é aprender. Não é. A obrigação dos alunos é ser feliz. E se forem todos felizes, tudo é muito mais fácil. O bem-estar e motivação são facilitadores da aprendizagem. Eu digo sempre aos meus encarregados de educação que o que eu mais quero é que todos os alunos entrem todos os dias felizes da vida. E se não estiverem, vamos trabalhar isso também e tentar perceber o porquê. Mas se eles estiverem felizes, tudo será muito mais fácil. E, para os tornar também mais felizes, preciso também motivá-los. E eu não posso planificar para uma semana atividades que são sempre as mesmas. Por exemplo, vamos ler um texto, vamos fazer uma ficha. Vamos dar matemática, vamos fazer uma ficha. Vamos fazer isto, vamos fazer uma ficha. Eu tento criar o máximo de atividades diferentes, não porque gosto de criar coisas diferentes, é para os motivar e mesmo assim conseguir as aprendizagens que eu quero. Porque os alunos não aprendem só de uma forma. Depois vamos ver mais à frente. Ora, como é que eu costumo fazer isto? Antes do Covid, porque isto depois também alterou um bocadinho aqui as dinâmicas, apesar de estamos agora a voltar já a um ritmo normal, a sala de aula é a primeira coisa a ser mudada. Eu gosto muito de trabalhar em grupos ou em um. Porquê? Porque eu gosto que haja comunicação entre eles, gosto que haja interação. E eu não importo ter aquele barulho de fundo. Eu gosto de ter um barulho de fundo, porque quer dizer que a sala está viva, os alunos estão lá, estão a falar e estão a trabalhar e estão a aprender. Eu gosto muito da aprendizagem entre pares. Acho que às vezes eles aprendem mais entre eles do que eu a falar durante uma hora, sinceramente, porque a linguagem deles pode ser muito mais simples e eles conseguem se compreender muito mais facilmente. E acho que também nós devemos ter múltiplos ambientes de aprendizagem, como também já disse a Samanta há bocado, nós temos de ir para a rua e temos de ir para a rua, porque na rua as aulas serão diferentes. E digo dou muitas vezes exemplos. Eu acho que às vezes é ridículo nós estamos a aprender sobre plantas no manual, quando podemos abrir a porta da sala, ir para a rua e aprender sobre as plantas, podemos senti-las, podemos cheirá-las, podemos tocar, podemos fazer outras aprendizagens. E isto vai dar um grande significado a eles. Eles vão se lembrar sempre daquela aula, porque foi diferente, porque tocaram, tem ali algo diferente. Então nós devemos aprender a descobrir o que nos rodeia, com o que nos rodeia, e não só o que se apresenta nos manuais. E aprender para além das aprendizagens essenciais. E ver a aprendizagem como uma oportunidade de diversão e vice-versa. Eu tenho aqui 3 exemplos, o das plantas, dou também este exemplo muito
Na matemática nós estamos a trabalhar as áreas, e as grandes áreas. Porquê é que eu tenho que estar a medir uma área no manual, se eu posso ir para a rua e trabalhar 1 metro quadrado, 10 metros quadrados? Porque eles aí realmente têm a noção do que é que são 10 metros quadrados. E muitas vezes eles não percebem no manual, porque é um quadradinho, um retângulo muito pequeno. Método expositivo. Aí está aqui o grande dogma da educação. Só aprendemos de uma forma. E felizmente, como eu estava a dizer há bocado, a Samanta já falou nisto no VARC, e nós temos várias formas de aprendizagem. E eu recomendo, no final desta sessão, de poderem fazer este teste, perceberem como é que cada um de nós aprende. Como é que nós aprendemos? Há pessoas que aprendem de uma forma visual, ou seja, vendo. Há pessoas que aprendem através da leitura e da escrita, tirar apontamentos e depois ler esses mesmos apontamentos. Há pessoas que gostam mais do auricular, que são aqueles alunos fantásticos que parecem que estão sempre distraídos, mas estão a ouvir tudo e apanham tudo e não precisam estudar nada para os testes, que são impecáveis. Os sinestésicos, que eu acho que são pessoas que são desvalorizadas porque não se trabalha esta parte. São aqueles alunos que precisam mexer, transformar, criar, tocar em tudo para perceber e compreender como é que as coisas funcionam. E depois, o multimodal, que eu acho que são super-homens. Porquê? Porque vão tocar em todas elas, apesar de terem tendência para uma ou para outra, mas passa muito por aqui. Ora, estas são as 5 formas, segundo este teste, de aprender. E eu agora desafiava-vos a ir aqui a este site, aumenti.com, inserir este código, e vocês dizerem-me qual é que é a forma que vocês acham que aprendem, através da forma visual, da leitura escrita, da auditiva, da sinestésica, da multimodal, ou também podem dizer também que não sabem. Isto porque vamos fazer aqui um inquérito, vamos tentar perceber e vamos ver se, afinal, o método expositivo funcionaria, por exemplo, para toda a gente aqui. Se quiserem ajuda, basta só ir então ao site menti.com, colocam aquele código, aqueles números, aqueles 8 dígitos, ou então podem apontar para este QR Code com o telemóvel, que ele vai logo dizer onde é que é, e só precisam clicar na vossa opção. Eu posso vos dizer que a minha é multimodal, fiz com a tendência para ser sinestésica, eu gosto de mexer para aprender. Aliás, eu quando era criança gostava muito de destruir os brinquedos, desmontar os brinquedos todos para perceber como é que eles funcionavam, e depois quando voltava a montar era sempre terrível, nunca voltava ao mesmo. Faltava sempre um parafuso ou sobravam 3 ou 4. Isso aqui dá um bocadinho de tempo para poderem votar. Depois, no fim, vou mostrar o resultado desta sondagem. E vou, só que já passando, acho que já posso. Ora, uma das grandes frases que eu adoro ouvir: os alunos já dominam a tecnologia. Será que já dominam a tecnologia? O Marco tem uma frase que eu gosto sempre de relembrar, que é a questão da faca. Nós todos sabemos usar uma faca, mas a faca pode ser uma coisa boa, bem usada, ou pode ser uma coisa má. E às vezes é sempre complicado. Os alunos já dominam a tecnologia, sabem dominar, sabem ligar, desligar um tablet, sabem jogar, sabem instalar um jogo, sabem ir ao YouTube. Mas isso é dominar a tecnologia? Será que é mesmo isso? Eu acho que dominar a tecnologia é, por exemplo, eu ter um aluno de 2º ano, tem um tablet à frente, sabe ir ao Google Earth, sabe fazer uma pesquisa sobre a sua cidade, sabe encontrar a sua escola e a sua casa e sabe conseguir desenhar nesse mesmo Google Earth um itinerário que vai desde a sua casa até à sua escola. Conseguir utilizar esta ferramenta para perceber o que é que são os itinerários e pelos locais que passa. Um aluno que domina a tecnologia sabe criar uma apresentação em PowerPoint, já no 2º ano, a partir do 2º ano, mesmo com dificuldades na questão da escrita, mas vai tentando, mesmo que seja só imagens, já consegue preparar um PowerPoint em grupo e depois já pode apresentar. Consegue fazer uma pesquisa em grupo e fazer uma apresentação desse mesmo trabalho. Consegue, e este exemplo eu acho que é sempre incrível, o ano passado, ainda antes da pandemia, nós recebemos um grupo de refugiados que estava no Fundão, um grupo que vinha da Eritreia, e foi lá para conhecer, através de um professor, foi lá conhecer a escola e também dar a conhecer a sua história. E quando chegaram lá, apresentaram-se isto tudo em inglês e disseram que eram da Eritreia. Ora, os alunos obviamente não sabem onde é que fica a Eritreia, mas não demoraram 5 segundos a pegar nos tablets, ir ao Google Earth e escrever Eritreia, e encontraram. E quando estes refugiados perceberam-se disso, foram lá dizer: olha,
a minha cidade é aqui. E houve logo uma comunicação incrível entre estas pessoas, e eles começaram a perceber onde é que era a Eritreia, quais é que eram os problemas, o que é que eles sentiram. Isto foi uma aula fantástica, a nível de comunicação, de tecnologia e tudo mais. E, por exemplo, dominam tanto a tecnologia, eu acho que dominam a tecnologia quando conseguem, por exemplo, recriar uma história, da história do papagaio, um teatro, e fazer, por exemplo, em stop motion. Isto, para mim, sim, é dominar a tecnologia, porque conseguem criar recursos, não é só jogar. Isto, para mim, é fundamental. E conseguir fazer isto, eu se pedisse a muitos adultos para fazer uma recriação em stop motion, seria complicado. Pronto, aqui está a história, é uma coisa incrível. Parece muito simples, mas isto está muito trabalho e é muita dedicação. A tecnologia é apenas uma ferramenta, mas bem usada e aliada da tecnologia, da metodologia, cria grandes resultados. Não basta ter só tudo lá que funciona. Não, precisamos de ter uma metodologia. Eu utilizo principalmente duas metodologias. A sala de aula invertida, que muito provavelmente já ouviram falar, mas eu também faço aqui uma breve apresentação. A sala de aula invertida é nós enviarmos aos alunos vídeos, recursos para eles verem e aprenderem autonomamente em casa. Podemos enviar, por exemplo, a escola virtual, pelo YouTube, por um PowerPoint. Eles poderem ver isto, poderem aprender com autonomia, com conteúdos direcionados. É sempre importante, é dizer assim, vais pesquisar agora sobre um tema. Não, é este tema, é este vídeo, quero que vejas desta aula, quero que vejas. E, assim, eles, por exemplo, neste exemplo, eles viram uma aula na escola virtual sobre rochas, estavam em casa, pedi-lhes para ir a recolher rochas à volta da sua casa. Quando chegaram à aula no dia seguinte, fiz uma pequena revisão para perceber se havia alguma dúvida sobre a matéria e começaram logo a fazer um trabalho sobre as rochas. Fizeram pesquisas, que tipo de rocha é que poderia ser, sentiram as rochas, começaram a classificá-las pelo peso, pela cor, pelo cheiro, conseguiram classificar isto tudo em grupo e fizeram uma apresentação deste mesmo trabalho. Ora, nós conseguimos então desenvolver os conteúdos aprendidos em trabalhos orientados, desenvolvemos várias competências. O tal perfil que demora muito tempo a ser desenvolvido, neste pequeno trabalho consegui desenvolver a comunicação entre eles todos, o pensamento crítico, a autonomia e a criatividade. E desenvolvemos a autoconfiança, porque os alunos, quando aprendem sozinhos, sentem-se muito confiantes. E isso é algo de único. A perseverança e a autoestima. Para além de termos trabalhado várias disciplinas ao mesmo tempo. Trabalhamos o português, o estudo do meio, a matemática, tudo num só exercício. Ou num trabalho. Depois também gosto muito do trabalho de projeto. E eu não vou explicar aqui o trabalho de projeto, porque é algo que demora algum tempo. Mas dá-vos aqui só este exemplo. Uma aluna minha, que estava no 4º ano, no ano passado, tirou uma barra de cereais e viu-se para toda a gente, esta barra de cereais fita ajuda a emagrecer. Ora, isto aqui foi uma frase que causou-lhe algum impacto. Então, mas ajuda a emagrecer como? E eu disse, então vamos ver os ingredientes. E comecei a ler os ingredientes e eles não perceberam nada. Porque nós fomos a ler os ingredientes de qualquer alimento, ou a maior parte dos alimentos, não percebemos nada. Então, ok, vocês não perceberam, vamos começar a pesquisar. E começaram a pesquisar, começaram a ver algumas coisas. Então, vamos agora criar aqui um trabalho de projeto, vamos criar aqui alguma coisa. O que é que nós sabemos, o que é que nós queremos saber, como é que nós vamos descobrir. E, autonomamente, descobriram a ler os ingredientes a partir de um rótulo de um alimento. E descobriram que havia muitos açúcares escondidos. Então começaram, então vamos agora criar gráficos, e foram recolher vários alimentos, trouxeram de casa, e criaram gráficos sobre os gramas de açúcar presentes em cada alimento, utilizando um robô. Usaram aqui a robótica e criaram aqui um gráfico. Criaram também um jogo com um tapete, onde cada jogador teria de ordenar os alimentos pela quantidade de açúcar, e o jogador tinha de programar o robô a percorrê-los de forma crescente pelos números decimais de cada alimento, relativamente ao açúcar presente no alimento. Com isto tudo, o que é que eles desenvolveram? Só nesta atividade, o pensamento crítico, sabem ler e sabem identificar os açúcares, que é os ingredientes mais escondidos nos alimentos, a autonomia, a criatividade, a colaboração, porque trabalho de grupo é mesmo isto, a linguagem em vários formatos. E, volto a dizer, num só trabalho, trabalharam o português, porque sabem ler um rótulo, e que muitos adultos não sabem, trabalharam matemática, os números decimais, perceberam, o estudo meio, a cidadania, a expressão plástica e muitas mais outras disciplinas que está só num trabalho de projeto. E eu pergunto sempre, será que perdi tempo com este trabalho ou ganhei muito mais?
Pronto, isto aqui, lá está, o desconstruir para construir. Depois também gosto de usar recursos proibidos para criar. Usar martelos e pregos numa turma de primeiro ano não pode ser, isto não pode acontecer, porque eles não têm capacidade para isso. Têm. Bem orientados têm. É preciso dizer-lhes o trabalho que é preciso fazer e dar-lhes as regras de segurança. Posso dizer que nenhum aluno perdeu nenhum dedo, está tudo bem, ficaram todos muito bem, não partiram nada, está tudo impecável. O que é que eu lhes disse? Vocês vão ter esta tábua de madeira, vão criar em grupo um desenho, que vocês quiserem, e nos limites desse mesmo desenho vão pregar os pregos, à vez, tinham todos fazer isso, e depois vão passar fios de lã à volta desses mesmos pregos para criar um desenho. Vemos aqui um coração, vemos ali um ananás, vemos aqui um gelado. Coisas simples, mas que ajudam a trabalhar. Ora, robótica e programação só existe a partir do 3º e 4º ano. Só aí é que eles têm capacidade para isso, não é? Não. Eu, antes do confinamento, porque faço parte do projeto de investigação aqui, Kids Media Lab 2, usava já com os alunos programação e robótica, mais programação, a robótica, peço desculpa, os robôs, o Mind e o Doc, que são da Clementória. E estávamos a trabalhar muito bem, os alunos adoravam esta parte, porque a robótica é tangível, ou seja, que eles tocam e acontece logo algo, é incrível para eles, porque eles veem as coisas a acontecer. Vemos aqui 2 exemplos em que aproveitámos uma cidade criada pela educadora Rita, que era educadora dos 5 anos, em que eles criaram esta cidade e depois também utilizamos os tapetes que vêm com os próprios robôs e fizemos vários jogos e atividades. Eles adoravam esta questão. Veio o confinamento. E agora, como é que nós trabalhamos programação e robótica com alunos de 5 anos à distância? Foi um grande problema. Ora, em conversa com a educadora Rita, e sempre a relembrar que as educadoras fazem um trabalho sempre incrível, e se queremos aprender muito de como ser professores, devemos ir ter com as educadoras e ver como é que elas trabalham diariamente, é sempre bom. Estava a falar com ela, bem, nós vamos poder trabalhar isto, e ela sugeriu, vamos ler uma história, e eles vão criar um tapete com essa história. Então o que é que nós fizemos? Através do livro Casamento da Gata, pedimos para criar este mesmo tabuleiro em casa, numa folha ou num cartão, este mesmo tabuleiro com estas personagens todas, criar setas para poderem se orientar, simular como se fossem um robô e como se estivessem a fazer programação. E eu, quando ia contando a história, eles teriam de ir passando pelas várias personagens programando, ou seja, por exemplo, estavam aqui no lobo, queriam ir para o mel. O que é que teriam de fazer? Tinham de dizer que tinham de ir 2 vezes para a frente, virar para a direita e andar 1 vez para a frente. E, para isto ter mais interatividade, eu criei este mesmo jogo no Scratch e projetava. Eles iam dando as indicações, eu clicava na seta para a frente, e eles conseguiam ver, ou seja, era uma programação tangível, mas um bocadinho à distância. E eles conseguiam ver. E trabalhei muito esta questão com a questão da tentativa e erro. Eles iam vendo o que é que estavam a fazer e se conseguiam acertar ou não conseguiam acertar. Ora, isto estava a resultar bem, acabou a atividade, porque a história depois também tem um fim. E depois, também nos lembrámos de preencher esse mesmo tabuleiro, ou seja, havia um espaço em branco, e agora vai ser o contrário. Antes eles diziam-me por onde é que eu tinha de ir com o robô, agora era ao contrário. Eu dizia-lhe que tinham de fazer estas indicações, seguir estas indicações, e quando chegassem ao local tinham de desenhar, por exemplo, um quadrado azul. E neste caso tinham de seguir em frente, virar à esquerda, frente, frente. E, basicamente, eles deviam ir para este sítio. E neste sítio tinham de desenhar um quadrado azul. Isto permitiu-me, para já, trabalhar a programação e a robótica, permitiu-me trabalhar as letras, os números, as formas e continuar sempre a trabalhar com eles. Obviamente, se me pergunta se isto resultou tudo às 1000 maravilhas, não, mas na educação nada resulta às 1000 maravilhas, mas as tentativas é que nos fazem também e fazem-nos perceber o que é que nós podemos melhorar. E quando voltámos, felizmente, continuamos então com este projeto da robótica e da programação. E eu trabalho uma aplicação que é o Scratch Junior, que é uma aplicação que eu recomendo a toda a gente, porque é de programação. E é uma programação através de blocos visuais, ou seja, não precisamos saber ler para trabalhar com eles. E para o primeiro ano é incrível. E com esta aplicação eles conseguem programar, fazer filmes, fazerem histórias, utilizando só blocos.
E temos aqui uma atividade, já vou mostrar, que estamos a trabalhar os animais diurnos e noturnos. E pedi-lhes que representassem num cenário os animais diurnos e no outro cenário os animais noturnos. E que houvesse animação entre eles. Isto ajudou a desenvolver um pensamento criativo, associando as imagens e sons às narrativas construídas. E obriga-nos a pensar fora da caixa, a pensar de outras formas. Ora, vou mostrar aqui, porque são eles que criam estes movimentos todos, têm a liberdade para criar os movimentos todos. Hoje também, por exemplo, fizemos sobre as estações do ano e tiveram que fazer, a representar os cenários e as personagens como quiseram. E vemos que há sempre ali a passagem, e está lá escrito diurno e noturno, e há sempre esta passagem. Isto pode parecer muito simples, mas é complexo e ganhamos muito com isto. Também fazemos a robótica, continuamos a robótica, referi sempre que está lá o álcool gel, sempre que eles mexem no robô lá têm de usar esta invenção. E eu tenho aqui um exemplo que eu achava que a adição e a subtração tem de ser algo concretizável. Nós trabalhamos muito o 2 mais 3 e o 5 mais 4, mas eles não percebem muito bem o que é que isto quer dizer. Então, com a robótica, desenhei uma reta numérica, começava no 0 e até ao 10, e dizia-lhes, então agora vocês vão fazer, vão pegar no robô, no dock, vão colocar aqui no número 0 e vão dizer assim, vão clicar 2 vezes, para a frente, 1, 2, e depois mais 3, 1, 2, 3. E antes de clicar no OK para dar a indicação para o robô se poder mover, eles tinham de dizer qual é que seria o resultado. E clicavam no OK, se acertassem, ótimo, se errassem, não havia problema, porque isto é importante, trabalhar o erro. E continuava e tentava várias vezes. E isto foi uma atividade que começou aqui, continuou depois, também quando fizemos a representação da lenda de São Martinho. Utilizamos a mesma reta numérica, e eles tiveram de recontar a lenda de São Martinho utilizando os robôs. E tiveram de fazer outra vez as contagens utilizando a reta numérica. E aqui vemos a história, só uma parte da história, em que eles tinham de programar tudo. Foi algo que foi muito bem, tiveram de recontar, trabalhamos a parte oral, trabalhamos a parte do pensamento criativo, tiveram de fazer os adereços de cada personagem. Foi algo de incrível e sempre com um sorriso na cara, que acho que é mais importante. Também trabalhamos aqui com outro robô, que é o Mind, e a aplicação do Mind tem este tangram dos animais, que foi fantástico para poder trabalhar as figuras geométricas. Eles tinham de criar estes animais, utilizando as figuras geométricas, e quando terminassem, enviavam esse animal para essa figura, para o robô, e o robô desenhava. Neste caso, temos aqui uma serpente, para vocês verem. Ela vai já quase acabar, passa aqui um bocadinho à frente, e concretizam o que eles fizeram no tablet. Aí está. O nosso amigo Mind, que eles todos adoram, ele está a serpente feita com figuras geométricas. Depois, este aqui é sempre o ponto mais difícil. Ora, no ensino à distância, não há autonomia do primeiro ano. Isto, eu vou ser sincero, quando nós começámos a ver que isto poderia acontecer, outra vez o ensino à distância, e neste ano letivo, preocupou-me, porque estou com uma turma do primeiro ano, como é que vai ser? Porque os outros alunos já tiveram o ano passado o ensino à distância. E o primeiro ano, como é que é? Apesar de ter estado com a educadora, não é bem a mesma coisa. São níveis diferentes. E feliz ou infelizmente, o governo decidiu dar 15 dias de férias, o que me permitiu dar muito tempo a pensar como é que iria fazer isto. Então comecei por fazer uma experiência, os trabalhos de casa. Então nos trabalhos de casa eu criei um PowerPoint com trabalhos de casa diários. Em cada diapositivo tinha as tarefas para fazer cada dia. E em cada dia, por exemplo, temos aqui na sexta-feira, temos o português e a expressão plástica. E se vocês repararem, temos aqui estes ícones de som. O que é que, se os alunos clicassem lá, ouviam-me a mim a dizer as tarefas, dava-lhes alguma autonomia, porque ouviam, copia e lê as seguintes frases. Aqui no ditado, exatamente, ouviam as frases para fazer, e também aqui na expressão plástica. Isto dava-lhes alguma autonomia. Foi a primeira experiência, que resultou muito bem, porque os alunos tiveram autonomia. Não tiveram total, porque era difícil, porque também precisam de ajuda, mas foi um início. Como também vemos aqui na terça-feira, tivemos outra vez aqui o português, com a ajuda dos pais tiveram de ler um livro, ouviram um ditado de números e fizemos a aula invertida, porque tiveram de ver um vídeo e fazer o origami. Uma coisa muito simples e que eles conseguiram concretizar. Isso depois, ok, isto resultou muito bem nestas 15 dias de férias, e agora como é que vai ser durante as aulas? Lembrei-me
eles felizmente trabalhavam já com o Class de hoje, uma aplicação que eu acho que é tão simples, mas que tem uns recursos incríveis. Lembrei-me, e se eu gravasse vídeos, como se estivesse na sala de aula? Ou seja, quase aqui estar à distância, mas estar perto deles ao mesmo tempo. Então, todos os dias, depois das aulas assíncronas, eu gravava um vídeo de 5 minutos a explicar o que é que tinham de fazer. Fosse uma ficha, fosse uma experiência. As experiências eu fazia as mesmas para eles verem, como bem aqui. Se fosse um desenho, tinham tudo a explicar e faziam. E fiz isto de uma forma mais simples possível. Não fui tipo youtuber, não. Foi uma coisa simples, como se eu estivesse ao lado deles. Sentado na minha cadeira, estava ali a falar para eles. E isto permitia que houvesse uma grande ligação com a família, porque os pais e os alunos podiam ver os vídeos quando quisessem. Não havia obrigatoriedade de fazer logo a seguir. E podiam voltar atrás e ver as vezes que fossem necessárias. E permitiu que esta educação fosse desenvolvida em comunidade. Eu vou mostrar aqui só um exemplo, uma coisa bastante simples, que resultou muito bem. Tinha sempre um vídeo, estava muito trabalho, sem dúvida nenhuma, mas coisas simples. Pronto. Nada de mais, conversas normais. Começava sempre com um elogio, porque acho que durante este confinamento era importante que os alunos recebessem elogios. E não são aqueles elogios forçados, porque os alunos percebem quando são elogios forçados, são elogios sinceros. E eu via que os alunos trabalhavam todos os dias e se dedicavam. Eu via sorrisos na cara deles e era importante sempre reforçar isso. Depois também acho que era importante, à distância, trabalhar outras formas de avaliar e de trabalhar. E felizmente, através das partilhas que uma pessoa vai vendo, e felizmente sigo pessoas que são fantásticas a nível de educação, comecei a ver que havia os jogos de fuga, ou os escape rooms em inglês. E comecei a ver, isto seria interessante para os alunos do primeiro ano, mas voltamos ao mesmo problema. Primeiro ano não sabem ler. Pronto, eu depois vou-vos mostrar como é que eu fiz isto tudo, porque é difícil, mas os sorrisos que eu vi depois, apesar de poder ser difícil e tudo mais, é incrível. E como é que estas outras formas de avaliar é importante, porque consigo avaliar a mim mesmo, o que eu estou a fazer, aos meus alunos, à escola, ao projeto educativo, à relação com a família e à comunidade educativa. Eu já vos vou mostrar depois no fim, 1 ou 2, para não estar agora aqui a sair. E depois, eles gostaram tanto que quando voltámos à escola, fiz uma procura aos ovos de uma forma virtual. E vemos aqui 2 alunos a responderem a estas mesmas questões e eles adoraram essas atividades. Uma boa avaliação obriga a uma reflexão da nossa forma de trabalhar, pensar e de agir. Melhora o papel de todos. Nós não devemos ter medo da avaliação. É importante. E a reflexão é fundamental. Porque assim encontramos o melhor caminho para os alunos. E devemos sempre valorizar o resultado, mas valorizar mais a aprendizagem. A avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem. Para mim, destruindo tudo e agora construindo, a minha construção acho que deve começar sempre aqui. Os alunos no centro da aprendizagem. Sempre. Não é o professor. O professor é um facilitador. Deve começar na sala de aula. Devemos pensar numa sala de aula que não está dentro das 4 paredes. Devemos pensar em vários ambientes, com aprendizagens com significado, com emoção, utilizando a inteligência emocional, que não vou falar aqui, né, porque a Samantha falou muito melhor do que eu, sendo sempre dúvidas. Eu vou só dar aqui uma pequena frase depois no fim, que acho que é sempre importante. Trabalhar o perfil do aluno, que se consegue trabalhar desde o início, sem problemas, e a tecnologia só pode existir se houver metodologia, e metodologia ganha com alguma tecnologia. E a tecnologia, às vezes, não se esquece, não é só tablets e computadores. As canetas e os quadros já foram tecnologia, porque a algum momento aquilo revolucionou a escola, não é? Isto temos de pensar um bocadinho. A revolução começou aí. Falar sobre a inteligência emocional. Eu acho que cada vez mais ser empático e saber lidar com o erro são atos de coragem, de rebeldia. Até digo mais, é um ato de punk rock mesmo, como era na década de 70, porque a empatia está a ser desvalorizada e as pessoas não sabem lidar com o erro. O erro é sempre uma aprendizagem. Acho que é sempre bom. E termino por aqui. Só vou mostrar então o resultado da sondagem. Agradecer a todos e não se esqueçam de criar. Deixo só o meu e-mail se depois quiserem dizer alguma coisa, criticar, também podem criticar de forma positiva, é sempre bom, estamos cá para isso. Depois vou então mostrar aqui o resultado do Mentimeter, o que é que surge aqui, e vou-vos mostrar 1 ou 2 escape rooms, uma coisa muito simples. Ora, então,
aqui mantímetro. Aliás, peço desculpa, vou aqui para interromper, senão não consigo partilhar aqui a tela. Vamos saber se eu não me engano. Aqui está. Ora, atualizar aqui. E vamos ver se o método dispositivo funciona para todos. Ora, afinal, o método dispositivo poderá não ser o melhor para todos. Temos aqui visual 15%, 26% de leitura escrita, auditiva 5%, sinestésica 6%, estamos a falar em 110 pessoas, e multimodal 39%. Afinal, se calhar podemos utilizar aqui várias formas. Agora, imaginem se vocês aplicarem este teste a uma turma de terceiro ou quarto ano, que já conseguem ler. E poderemos ter aqui outras perspectivas. Ora, eu não sei se vocês estão a ver o jogo agora. Sim. Sim? Sim, pronto. Este foi o primeiro. Escape Room, a fuga da escola. Acho que estar no confinamento e pensarmos em fugir da escola, acho que era interessante esta dinâmica. Alunos de primeiro ano, como é que vão jogar um jogo à distância? Pensem nisto. Bem-vindo ao jogo A Fuga da Escola. Clica na bola amarela onde diz Início. Ou seja, gravei tudo o que era preciso fazer. Os alunos só precisavam de ouvir. E aqui vemos... Estás na escola, alguém fechou a porta e agora não consegues sair. Para sair, precisas do código da porta. Será que o consegues descobrir? Clica na seta. E agora tinham aqui várias tarefas, tinham de descobrir o código no final. Escolhe a tua personagem. Aqui é importante escolher uma personagem, eu vou escolher aqui o Super-Homem, porque acho que é importante. Estas são as missões que tens para fazer. Clica no número 1 para descobrir aqui. Completa a operação. Escolhe a opção correta. Coisas que eles conseguiam concretizar, simples. Vou aqui falhar, propósito para vocês verem. Ou tenta outra vez. Não castigar os alunos por terem perdido. Completa a operação. Será 10. Escolhe a opção correta. Completa a operação. E já escolhe o símbolo correto. Aqui, ora, o mais. Completa a operação. Escolhe o número correto. Ora, o 7. Parabéns, conseguiste. Escreve o resultado da operação num papel para depois conseguires preencher com o código. Agora clica. Observa bem a imagem. Lê as palavras. Outro, passei rapidamente. A interpretação de uma história da Ovelhinha Preta de Elizabeth Shaw. Eles teriam de ver este vídeo, tinham alguém a ler e depois tinham... Bem-vindo ao questionário. Pergunta 1. Como se chama a história? A ovelha. B, a ovelhinha preta. Esta dinâmica toda sem necessidade. Parabéns. Questão 2. Pronto. Eles conseguiam resolver isto. Depois fizemos outros, em busca da palavra mágica. Fiz vários... Completa os desafios e aponta as letras. E para terminar, aqui a da fuga dos ovos, que eu tive mais para... Paro por aqui. Acho que já está. Já não sei se passei o tempo, se não passei. Ótimo, muito obrigado. Convém esclarecer para quem não conhece aquilo que são os jogos de fuga, né, que na realidade vão sendo detectados é uma password, não é? Portanto, depois daquelas operações todas, porque pode ter ficado essa dúvida, depois de identificarem todas aquelas uma password, portanto, eles vão resolvendo os vários enigmas, resulta numa password, é essa password que permite, naquele caso, que o aluno fuja da escola, não é? Foi assim. E depois alguns não precisam de password, fogem na mesma. Mas sim, fogem na mesma, mas eu depois no final tinha sempre uma atividade, ou seja, se eles chegassem ao fim, por exemplo, tinham de fazer um desenho sobre a escola. Eu só depois disso é que eu conseguia saber se eles tinham feito ou não. Havia sempre ali um controle, porque senão há muitos que diziam, já fiz isso, está feito, e despachar. Não, tinha de haver sempre esse controle. Mas sim, é isso. Muito bem. Muito obrigado a ambos pelas partilhas. Nós temos aqui 2 ou 3 questões, temos ainda aqui 15 minutos para fechar. Eu ia só colocar, há aqui uma questão para a Samantha Moura, que tem que ver com a questão da como é que se nota, ou seja, se nota alguma diferença depois desta utilização de todas estas dinâmicas que foram aqui demonstradas, se nota diferença no comportamento dos alunos e acima de tudo, quando digo comportamento, não é no comportamento
seja, o próprio comportamento, a disponibilidade para a aprendizagem, quais são as principais diferenças que se notam num antes, sem essas práticas, e num após, ou num durante, melhor dizendo, porque elas não terminam, elas duram, com essas práticas. Ou seja, o que é que se nota de mais, acima de tudo, qual é a grande diferença que enquanto professora, nota? É assim, há tanta coisa que se nota, mas sobretudo as questões de autoestima, não é? Dos talentos, de perceberem que eles têm talentos e que podem ser explorados, que não temos de ser todos iguais, não é? Compreender isso, mas também que podemos ter os talentos dos outros, se praticarmos e treinarmos. Portanto, a questão ali também da resiliência, as questões da autonomia, a gestão de conflitos, ou seja, não deixa de haver conflitos entre os alunos, mas passam a sabê-los resolver de outra forma, e parecendo que não, isso cria um bem-estar no aluno quando ele entra na sala, não é? Porque as questões são facilmente resolvidas e não vêm a pensar nestas questões, nestas preocupações. O perceberem o foco, não é, que devem dar aos problemas que têm e deixar que isso afete ou não a aprendizagem em sala de aula. O próprio trabalho com as famílias, porque eu também recebo muito feedback das famílias. Havia aqui uma questão também sobre isso. Qual era o feedback que vinha das famílias? Portanto, é sim, interessante também essa até tinha alguns testemunhos, mas pronto, acho que o tempo não dava para tudo, mas sim, o feedback é positivo. Aliás, por exemplo, a obra que eu falei do Tu És Incrível, tive pais a agradecer-me imenso e a dizer que aprenderam muito com o livro e que gostaram muito desse trabalho. Portanto, o facto também de enviar para casa esse tipo de trabalho também ajuda a criar esse trabalho em família, que eu acho que também é muito importante, porque muitas das questões emocionais que os nossos alunos têm não são só na escola, mas também vêm muito de casa. E às vezes os pais nem têm essa percepção, e portanto fazer esse trabalho também com os pais, não impor, não é? Porque os pais é que sabem o trabalho que fazem em casa e nós sabemos o nosso papel, mas haver este trabalho em conjunto eu acho que é muito importante, e claro, é a segurança, o confiarem neles próprios, a autoestima, a resiliência, eu acho que é sobretudo estas questões, pois eles estando predispostos para aprender e para trabalhar, tudo flui, tudo acontece. Para o Fernando tinha aqui uma questão, mas há aqui uma aluna nossa que colocou aqui a questão e eu vou usar a questão que estava aqui, que está aqui feita pela Cristi Pereira, que pergunta como é que os encarregados de educação, a questão até podia ser para ambos, mas no caso do Fernando, como é que os encarregados de educação lidam com estas dinâmicas de projeto, ou seja, com modelos ativos de aprendizagem, na realidade é aí que se trata, com o uso ou não de tecnologia, porque o modelo ativo pode ter o uso ou não de tecnologia, mas como é que os pais, os encarregados de educação lidam com esse ambiente, quando na realidade partem de um princípio de que a escola deve ser a forma como eu também na realidade fui ensinado. E é isso que muitas vezes colocam algum entrave nos professores, quando tentam fazer algo diferente, mas estão a fugir àquela perspectiva de eu fui ensinado num modelo, portanto estou a visualizar um modelo e agora este professor variou, como é que eu resolvo isto? Às vezes é um bocadinho assim. Posso ser muito sincero, às vezes no início, quando começámos o projeto dos tablets na escola, apesar dos pais todos confiarem, havia uma certa desconfiança. Como é que isto resulta? A partir do momento que eles começam, já a nível de tecnologia, a partir do momento que eles veem que os alunos, os filhos, percebem que a tablet é apenas uma ferramenta de trabalho, logo aí ganham muito. Começam a ver todos os dias a desenvolver e trabalham e vêm mexer no PowerPoint e criar recursos, criar conteúdos, não só para jogar. Querem ir para o tablet, não é para jogar, é para criar, fazer coisas diferentes. E com as metodologias, é incrível porque tornam os miúdos muito mais dinâmicos. Chegam a casa, já não querem fazer aquelas coisas típicas de quero ver só televisão e tudo mais, já começam a querer criar mais, construir. Acho que como os torna tão criativos, hoje ajuda bastante. E os pais começam a adorar e começam a ver os vídeos, os filhos felizes, agora dá-me a falhar, e começam a ver que não aprendem só as aprendizagens essenciais, mas aprendem muito mais competências, e isso valoriza-os bastante, e eles ficam muito felizes dessa parte, ao longo do tempo. Muito bem. José Miguel, não sei se... O microfone estamos a ouvir. Está desligado.
Uma questão propriamente não terei. Agradecer a vossa partilha e referir, de facto, mostraram-nos estratégias, ideias, pontos de partida para inspiradoras, para as práticas pedagógicas, nomeadamente dos nossos estudantes, estagiários dos cursos de formação de professores. Penso que, de facto, deram-nos pistas, estratégias que poderemos utilizar e reinventar e a partir daí. E obras também interessantes e, portanto, agradecer toda a vossa, não estou já ainda para terminar, mas de facto agradecer a vossa partilha e a todas as vossas experiências. Eu deixo sempre isso, gostava que deixassem uma palavra para os nossos, especialmente para os nossos alunos estagiários de incentivo e de nesse sentido da valorização da sua profissão e inspiradora dessas práticas, digamos assim. Quem quiser começar. A pergunta é para ambos. O que é que gostariam de dizer? O que é que gostariam de dizer aos nossos professores? Posso começar? No próximo ano irão terminar os seus cursos e irão para o mundo. Eu acho que eu começo por dizer, o que eu gostava que me tivessem dito é: não tenhas medo de errar. A educação é mesmo isso. Vai para a frente. Se acreditas mesmo nisso, vai para a frente, arrisca. Desde que tenhas por base uma coisa: tem de ser bom para os alunos, tem de ser bom para a turma, tem de ser bom para a escola. Se isto for cumprido, estas 3 questões, sem medo de nada, isto é importante, não se pode ter medo de arriscar, porque estamos a falar de crianças, estamos a falar dos futuros alunos, nós temos de fazer o melhor por eles, e a nossa profissão, no primeiro ciclo, e falo porque é aquilo que me toca, é uma profissão tão nobre e conseguimos realmente fazer diferença, e é por isso que o professor primeiro ciclo fica sempre na memória de toda a gente. Na minha memória, por exemplo, eu tenho uma má memória e se calhar foi isso que me fez ser professor de primeiro ciclo e pensar: não, eu não posso ser assim, tenho de arranjar uma forma, tenho de mostrar a toda a gente que se calhar pode-se aprender de outra forma. Mas é isso, não arrisquem, não tenham medo de arriscar, arrisquem e força. E se precisar de alguma coisa, estamos cá. No meu caso, eu acho que é ser crianças com eles. Acho que é muito importante. Os adultos esquecem-se muito do que é ser criança e é muito bom ser criança com eles e perceber que todos os dias são diferentes, super divertidos. Há sempre alguma coisa a aprender, alguma descoberta. É fantástico. Trabalhar no meio das crianças é qualquer coisa de maravilhoso. Acho que, complementando aquilo que o Fernando disse, acho que é mesmo isso. É ser criança com eles e aproveitar-los ao máximo, porque todos os dias são oportunidades para aprendermos e crescermos. Eu acho que aprendo muito mais eu com eles do que eles comigo, sem dúvida. Acima de tudo, acabo de passar, já agora, dizer-vos também que vocês ilustram aqui aquilo que é ser professor, ou seja, aquilo que vocês transmitem, essa inspiração que vocês transmitem para outros, mas também transmitem que gostam daquilo que fazem. E essa também é uma mensagem importante, não só para os futuros professores, mas para todos os professores que nos estão aqui a acompanhar, porque ser professor é muito difícil, como todos sabem, pelas várias vicissitudes que tem a carreira neste momento, mas essa ilustração de gostar de estar sempre a aprender, como disse aqui a Samantha, de gostar de estar sempre a ensinar, de gostar de estar sempre a interagir, e essa é uma palavra também de incentivo a todos aqueles que nos estão aqui a ouvir e que estão hoje na sessão, porque estão numa tarde de terça-feira, à espera para irem jantar, mas com essa vontade de estar a aprender ao longo da vida, que é um princípio que deve ser um princípio da nossa profissão também. O estar a aprender até que deixemos de ser, não é? Pronto, não sei se há mais alguma questão. Tem aqui muitos elogios por parte da nossa plateia, portanto fica esse agradecimento também da nossa parte. Se não há mais nenhum comentário, se calhar encerramos, para encerrarmos às 8 horas, conforme está combinado. Agradecer-vos uma vez mais, Samantha Moura, Fernando Vasques, a vossa esplêndida participação e sessão que
que trouxeram. E aproveito para, em nome da organização, do José Miguel Sacramento, do professor Virgílio Rato, que também está aqui na sessão, para vos convidar para o dia 5 de maio. Vou-vos deixar no bate-papo, estou só a copiar o link, caso queiram desde já conhecer, no dia 5 de maio, para a 6ª sessão dos diálogos pedagógicos, que será com a professora Maria Assunção Flores, da Universidade do Minho, que nos vem falar sobre o desenvolvimento profissional dos professores, portanto, nem a propósito, quais são as oportunidades e os sentidos desta aprendizagem ao longo da vida, e nomeadamente da vida profissional docente. Portanto, ficam desde já convidados. Até à próxima sessão. José Miguel, para encerrar. Sim, realmente reiterar esse convite para estarem presentes na nossa próxima sessão e agradecer mais uma vez a presença de todos os que tornaram possível a realização desta sessão, que de facto tenhamos aqui aprendido mais no sentido de melhorarmos as aprendizagens dos nossos alunos. É esse o nosso grande objetivo. É que andamos aqui todos neste processo de educação. Obrigado, sim. E até uma próxima. Obrigado. Obrigada. Até à próxima. Deixem-me já voltar a agradecer aos nossos intérpretes de língua portuguesa. Sim, obrigado. Tiveram aqui fantásticos. Obrigado. Contamos convosco. Só uma questão, não se assina a presença agora no